Muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com o pessoal das nossas histórias, a Tami e o Ricardo. Muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigadão pelo convite, estar aí com vocês. Vamos trocar essa ideia hoje. Muito obrigado. Eu sou o Rodolfo, da Alpen. Esse é o Michael, nosso desenvolvedor de produto. E hoje é a primeira de uma série de videocast que a gente quer estar fazendo aqui em parceria com várias pessoas, está ouvindo várias histórias, está contando algumas histórias também. E, bom, obrigado por estarem aqui. Acho que vai ter bastante assunto para conversar. Não, a gente Nós que que agradece. agradecemos. E já puxo o gancho aqui para vocês se apresentarem melhor do que eu apresentar vocês. Acho que A gente se estão vocês apresentar. aí. Então, eu e a Tami, a gente tem um projeto Nossa Histórias Oficial. A gente percorreu o Brasil durante 1 ano e 5 meses, né? Fomos até os Lençóis Maranhenses, retornamos pelo litoral, aproveitando muito o caminho sempre, né? Fizemos as chapadas, várias praias, trilhas, cachoeiras. E Conhecemos 19 estados, 19 né? estados. Mais de 30 mil quilômetros rodados. Isso aí, a bordo de uma Suzuki Gran Vitara, que é o nosso motorhome, né? É pequeno, mas é um motorhome. É um carro adaptado, né? Que tem tudo que a gente precisa para estar vivendo na estrada, né? E agora nessa segunda etapa também, a gente, já adiantando, a gente vai fazer do Ushuaia até o Alasca, né? Vai fazer um trajeto de uns 3 a 4 anos de viagem, e a gente tá bem ansioso para partir também. É isso aí. A nossa parceira Alp tá com a gente no presente de todo o dia a dia, do nosso dia a dia na estrada, né? Oi, cara, quantos quilômetros mais ou menos que vai dar esse trajeto? Porque eu já fiquei impressionado com os 30 mil isso 30. no Brasil. E foi pouco. Do Brasil até o Alasca, se tu pegar uma linha, vamos tipo, pegar a Pan-Americana, lá meio que linha reta, dá em torno dos 20, 25 mil quilômetros, né? Se fosse linha reta, mas lógico, a gente vai descer a Ushuaia e vai costurando até lá em cima. E a gente também não tem pressa de chegar até lá. Sim. Então, eu acredito que vai dar aí 60, 80 mil quilômetros. Pode dar mais, como pode dar um pouco menos, né? Mas é que tem muito viajante que faz esse percurso em 10 meses, 1 ano. E a gente não, e também Não é tem... nossa ideia, né? Não é nossa ideia. A gente quer ir com calma, aproveitando os lugares, fazendo muito trekking, conhecendo a cultura dos países que a gente vai passar. Então, essa é a nossa vibe. E que eu acho bem interessante, porque eu tenho certeza que já foi planejado meticulosamente toda a viagem, né? O Ricardo, ele tem um certo toque na coisa, assim, ele não gosta de olhar na estrada. Ele parece que vai para frente, mas, na verdade, tem um pensamento, um planejamento, que eu acho que é o que dá a estrutura para vocês estarem confiantes de que isso vai dar certo. Principalmente parte financeira, né? A gente estava conversando com a Tami esses dias, eu acho que foi muito assertivo todo o nosso estruturamento assim, para cair na estrada, né? A gente teve uma reserva financeira, né? Saiu com uma quantia para se manter na estrada durante 1 ano, 1 ano e meio, sem precisar trabalhar, vamos dizer assim. Só que a gente nunca parou, né? A gente nunca pensou, vamos ficar só com esse dinheiro no banco e vamos gastar, a hora que voltar para casa a gente vai trabalhar com outra coisa, né? Então, não, a gente já saiu com o nosso YouTube na época monetizado, a gente já botava vídeo no YouTube 1 vez por semana. E durante a viagem a gente foi vendo que era possível colocar mais vídeos. A gente pôs, na primeira semana já 3 comecei a colocar... vídeos na semana, né? 3 vídeos na Depois semana. foi para 5. E depois de uns 2, 3 meses foi para todos os dias, Todos né? os dias. Então faz mais de 1 ano e 2 meses que a gente coloca todo vídeo no YouTube. A gente já postou todas as nossas fichas praticamente no YouTube, né? E hoje a nossa principal fonte de renda vem do YouTube e deu certo. Até por isso a gente vai continuar a nossa viagem, vai partir para a segunda etapa, né? Porque a primeira realmente deu tudo certo, como a gente imaginou que daria, né? E como o Mike comentou, a gente sempre teve muito planejamento. Aí na parte de roteiro, no início da viagem era... Como é que eu vou dizer assim? Era meio que engessado, né? Pode até falar um pouco melhor. A gente pesquisava mais, via, porque assim, a gente ficava naquela, onde a gente vai dormir hoje, né? Tem que achar um camping, tem que achar um lugar para parar o carro, né? Então era tudo muito planejado e tudo muito rápido, porque assim, no começo da nossa viagem, a gente não sabia viajar nesse estilo, então era aquele estilo de férias, tipo, tu tem 10 dias, eu quero aproveitar o máximo. Até já estava acostumado àquele estilo de final de semana, né? De final de semana, tipo, hoje dormiu num lugar, amanhã já em outro, depois já em outro, e nossa, chegou os 2 primeiros meses ali, eu falei, não, Ricardo, a gente tem que aprender a viajar, porque assim fica muito cansativo, né? A gente acordava de manhã, às vezes eu tinha que pensar onde é que a gente estava. Pra ter uma ideia, qual é a cidade que eu tô, qual é o camping que eu tô, qual é a cachoeira que a gente vai, sabe? Porque ficou uma loucura assim no começo. A gente queria criar muito conteúdo, tava naquela loucuragem assim de sair, gravar tudo que a gente queria ver. Mas a gente tava ainda acostumado com o que o Ricardo falou, né? A correria no nosso dia a dia, né? Tipo, antes a gente só tinha sábado e domingo, então era uma correria sempre. E depois de 2, 3 meses, a gente começou a encontrar outros viajantes, né? Que inclusive ficava às vezes 1 mês no mesmo lugar parado, 1 semana, 2 semanas. Mesmo pessoal que gerava conteúdo também, de alguma forma, ou não? Não. Esse é o diferencial. Geralmente, era pessoas que tinham uma fonte de renda, por exemplo, um aluguel, alguma coisa assim, né? Que daí também, assim, eu tenho tanto X para gastar no mês, então rodava menos, ficava mais tempo no lugar.
ou também outras pessoas que vendiam artesanato, vendiam caipirinha, alguma coisa na praia, assim, vamos dizer. Então, eles precisavam estar no lugar ali para produzir ou para vender. Geralmente, Estratégicos com qualquer tipo de Isso. evento. Lugares da mais cidade. movimentados, festas, né? a gente nunca foi de ficar parado no mesmo lugar por muito tempo. Mas hoje a gente achou a gente consegue conciliar um tempo que fique bom para nós aproveitar, para nós gravar também. Então hoje a gente, se o lugar for legal, tem bastante coisa para conhecer, a gente fica 4, 5 dias, né? No Mas a máximo gente que a gosta fica... de andar. De andar. Tipo, uma das coisas que a gente... Quando a gente fica muito tempo parado no mesmo lugar, vamos supor assim, a gente chegou, sei lá, Chapada Diamantina. Cara, um lugar espetacular, assim. Eu acho que aconselho todo mundo que gosta de trekking, cachoeira, a vibe do lugar é muito incrível. E só que assim, a gente ficou 23 dias lá. Só que lá deu pra ficar mais tempo porque tem várias cidades bases. Ah, Então a gente fez muito trekking. Tem muita coisa para fazer, muita cachoeira. Aí é diferente, ficou naquela região 23 dias. Mas se fosse um lugar assim que só tem, tem uma cachoeira aqui, outra lá, um negocinho aqui e tal, é 4, 5 dias no máximo. E eu também já gosto de pegar a estrada. E assim, uma das aventuras assim, que eu me sinto mais, vamos supor assim, vivo, é de assim, sair do ponto que eu tô já certamente, sei lá, confortável. Se eu ficar 3, 4 dias no campo, eu não aguento mais. Eu quero ir pro mato, eu quero ir pro mato, quero ver uma trilha, quero ver gente diferente, lugar diferente, descobrir onde é que eu vou dormir naquele dia, que a gente nunca mais sabe, a gente não sabe, né? Até porque como a gente gera conteúdo, a gente não consegue ficar no mesmo lugar se o lugar não tem conteúdo para gerar, né? Então, tipo assim, se o lugar realmente tem bastante coisa, como o Ricardo falou, a gente consegue ficar mais tempo. Se não, 1, 2, e às vezes vai do ambiente. A gente gostou, fica um pouco mais. Se não gostou, já vai pro próximo, né? e esse... pode Já, eu disse que é até legal esse processo de evolução de vocês, porque assim, vocês estão monetizando, vivendo isso há mais ou menos 1 ano e meio, mas isso também veio um pouco de antes, depois a gente começa do começo. Claro. Mas é legal porque as datas e o time quase coincide com a criação da Alpen mesmo, né? Sim, e até a gente estava brincando esses dias conversando, que foi justamente isso, assim, uma das primeiras pessoas que a gente sentou, conversou, trocou uma ideia do que era esse mundo lifestyle outdoor, foi com o Ricardo, a gente sentou lá na casa dele, tomou uma cerveja, conversou, e ele foi me dando alguns toques que a gente, às vezes, no conceito de desenvolver produtos para pessoas que estão expostas a ambientes extremos ou externos, é completamente diferente de todos os meus 15 anos de experiências que eu tinha dentro da moda, assim. A gente pega esse gancho de, tipo, com a vontade que o Rodolfo tinha de criar uma marca, de fazer uma coisa diferente, e como esse processo de evolução é natural, assim, vocês passaram os perrengues, a gente passou perrengue no processo de desenvolvimento, e é muito bom receber esse feedback de vocês, tipo assim, a gente não fica parado, a gente quer sempre o novo, a gente sempre tá em movimento, exposição, que é o que a Alpen busca também, pra gente, tipo assim, a gente não quer ficar naquele commodity, com a pessoa sempre, vendeu fácil. Talvez assim, se comparar a empresa de vocês com o nosso estilo de vida, assim, vocês não pararam só em vender um tipo de peça. Isso. Né? Não vou vender só modinha. Pô, eu quero fazer roupa técnica. Vou fazer uma jaqueta corta-vento, vou fazer uma segunda pele. Já faz o conjunto todo, né? Já vai tentar cada vez desenvolver coisas melhores, né? Pra entregar pros clientes. E assim, a gente também não parou só, tipo, até comentando ali. Não, pode falar, Mike. Não, eu ia dizer, né, que justamente isso, porque vocês vieram dessa viagem do Brasil com um feedback pra gente, assim, que abriu a cabeça do nosso desenvolvimento de novo. Então, eu só fico imaginando agora vocês passando os perrengues do futebol. E a gente tá bem ansioso. Agora vai ser um novo desafio, né? Porque até eu falo, a gente comentou, Ricardo, aqui no Brasil foi uma viagem, assim, a gente não sabia como ia ser, né? E foi muito melhor do que a gente imaginou. Foi muito fácil viajar pelo Brasil, né? A gente foi muito confortável, porque assim, a gente fez muitas amizades, a gente conseguiu muito apoio do seguidor, a gente fez muitas amizades, então a gente conseguiu tudo muito fácil. É que tocaram terror na gente, assim, como se a gente fosse voltar sem um fio de cabelo, sabe? Assim, tipo, na semana que a gente saiu pra viajar, em dezembro de 2021, teve um Reels ali do tour do carro que a Tami fez, que viralizou lá no Instagram. E, cara, o que vinha de gente sem noção, né? Tipo assim, que tem outra mentalidade, que nunca viu como é que é esse estilo, sabe? Né? Eu também já tava acostumado a acampar de barraquinha de chão, levar todas as coisas nas costas. Então, pra nós, a evolução do sair de uma barraca de chão pra um carro que já tem um fogão adaptado, tem cama ali, tem uma barra de teto, né? Um baita upgrade. E assim, eles achavam que não, a gente ia acampar no centro de São Paulo, no centro de Rio, mas não, a nossa busca no Brasil foi por lugares isolados, né? Tanto que os wide camps que a gente ficou, que os campos selvagens, sem estrutura nenhuma, foram os melhores lugares que a gente foi, né? E inclusive porque a gente tinha um carrinho 4x4, né? A gente queria sair daquela rota convencional que todo mundo faz, sabe? Então, lógico, a gente passou em alguns lugares bem turísticos, mas passou em lugares que as próprias pessoas dos estados nunca ouviram falar, né? A gente recebeu muito feedback de pessoas, tipo assim, como a gente vai passando nos estados, a gente vai recebendo muito feedback do pessoal de lá. Tipo, exemplo, eu coloquei um vídeo de,
sei lá Guaramiranga, vamos supor, uma cidadezinha lá que é conhecida como a Suíça Pernambucana, né? É uma região mais Cearense. alta, cearense, desculpa. Ela lembra muito aqui a nossa Mata Atlântica, tal, né? A natureza. Bem parecido com a nossa região. Um lugar que a gente não imaginava que tinha lá, Encontrar entendeu? no Ceará, entendeu? Aham. Tipo, E é um engraçado. clima mais ameno, sabe? É engraçado assim, que lembra muito a nossa serra, as nossas matas aqui, né? Isso que é engraçado, a gente descobriu na viagem esse lugar. Só que quando a gente começou a publicar os vídeos, o próprio pessoal do Ceará ou de estados vizinhos não sabia da essência desse lugar. Aham. Sabe? Isso que é muito doido, né? É muito louco isso. Porque quando fala em Ceará, o que tu pensa? Praias, né? Praia, calor. Sertão, Fazer sabe? então. umas caatingas, Isso, sabe? E não, a Então, gente conheceu muito lugar louco. Uma coisa, por exemplo, vocês estão na estrada direto e e mudam de lugar para lugar, por mais Sim. que com a frequência um pouco menor do que antes, mas ainda assim o tempo todo. Aham. sim. O negócio de encontrar pessoas, conhecer pessoas, o vínculo que consegue se fazer em cada um dos lugares é muito curto, acaba sendo mais às vezes com os seguidores, ou eu também imagino que o meio dos viajantes acaba sendo um mundo pequeno também, como Uhum. tantos outros, em que se encontram em diferentes lugares, conseguem manter um contato um pouco mais próximo, porque no meio da viagem acaba sendo muito vocês dois, né? A Um gente casal. sempre fala que a experiência melhor da viagem são as pessoas. São as pessoas, as amizades que a gente faz. Às vezes a Parece pessoa ser clichê, mas é verdade. Mas às vezes as pessoas pensam, qual que é o melhor lugar? Qual que é o lugar mais bonito? Às vezes não se trata do lugar, se trata da experiência que tu tem no lugar, sabe? E às vezes tu tá Sim. num lugar bem top, assim, bonito, mas tu não tem uma experiência boa, sabe? Aquilo não fica marcado, não te marca. E quando às vezes tu tá num lugar assim, que nem é tão turístico, nem é tão bonito, mas tu tá com uma companhia legal, tu conheceu, fez amizades, assim, aquilo fica, sabe? Então, pra nós, não é sobre lugares, é sobre pessoas. E como ela Entendeu? também comentou, né? Entrando ainda nesse mérito, que nem a gente ficou muito em casa de seguidor, né? A gente recebeu muitos convites de pessoas que nunca ouviram a gente na vida, só pela TV, só ali, pelos né, vídeos. pelo celularzinho, vendo o vídeo no YouTube, convidou a gente para ficar na casa delas. Cara, é incrível receber esse apoio, né, esse Sim. suporte. E assim, aí como o Rodolfo comentou, como é que é essa parte de lidar com as pessoas, né? Cara, é complicado. Porque assim, tu fica 3, 4 dias ali na casa da pessoa, tu já acha que a pessoa é teu irmão, teu pai, tua mãe, porque é um afeto tão grande, é um período curto de tempo, sei lá, 5 dias, 3 dias com as pessoas, Mas é muito intenso. porque a gente tá longe da nossa família, então a gente quer abraçar, né, as pessoas, assim como, a gente sente muita falta dessa parte. Aquele carinho da família, aquele apoio da família que a gente não tem, a gente acaba recebendo desses seguidores, sabe? Então, querendo ou não, a gente se apega demais, sabe? É difícil ir Eles embora. suprem um pouco da falta que a família faz pra nós, sabe? Então, na hora da despedida, até às vezes rola umas lágrimas, assim, sabe? Porque é muito intenso, é poucos dias, mas é tudo Sim. muito intenso, sabe? E com outros viajantes também rola isso também. Tem aqueles viajantes, tipo assim, vai ter lugar que a gente vai parar, que vai ter 20, 30 motorhomes. Tem vários pontos de apoio assim no Brasil, né? E tu vai parar naquele ponto de apoio e vai ter alguns viajantes que vai ter mais afinidade. Tu vai conversar mais, né? E também é a mesma coisa. É uma amizade tão intensa que tu cria ali com as pessoas, que a gente tem contato de pessoas ainda hoje em dia, que fazem convite pra gente. Então, é muito bom estar na estrada. Dá pra dizer assim, que a gente viajou sozinho, só que não também. Que sempre que a gente queria, vamos ficar em algum lugar que tem mais motor pra conversar. Cara, é muito bom, assim, que o pessoal às vezes mais de idade, tem motores maiores, né? Cara, tem muita história de vida, então a gente aprendeu muito com esse pessoal também. E nada melhor assim, a gente saía pra gravar durante o dia, e à noite sentava lá, puxava a cadeirinha, cada um vinha com o seu canto, com o seu motorhome, sentava ali, fazia uma Essa rodinha troca é e muito jogava legal, a conversa fora. É incrível. E a comunidade de viajante hoje no Brasil é muito grande, né? Então, é aquela coisa, chega num estacionamento, vê um motorhome, não, é ali que eu vou parar, Eu paro do entendeu? lado já. Pode ter 1000 vagas, mas tu vê aquele motorhome, tu vai encostar do ladinho, aí tu já fica assim, Exato. né? Já fica assim, opa, tá quanto tempo na estrada, né? Esse é o assunto, né? Cara, no início da viagem, no primeiro para segundo mês, a gente fez primeiro o Rio Grande do Sul, né? A gente começou por ali. Até depois a gente pode começar, né, lá do início, né? Mas foi engraçado. Foi o primeiro contato maior que a gente teve com o pessoal de motorhome. A gente subiu a Serra do Rio do Rastro só para dormir lá em cima, dormir na parte superior lá da serra, e descer no outro dia. Daí a gente queria ver o quê? Ver o nascer do sol no outro dia de manhã. E, cara, só que chegou lá em cima, tava tudo fechado. A gente chegou o quê? 3, 4 horas da tarde, né? Mas fechadaço, fechado. Aí a gente foi atrás do banheirinho, que tinha um banheiro lá público e tal. E na volta, eu vinha gravando, eu tava gravando, acho que com a câmera na época. E eu vi um senhor assim, que ele tava dentro do motorhome, uma van, ele já ficou de olho e tal. Eu disse, vou desligar, né? Desliguei e tal. Deu, ele disse, tudo bom? Já Não sei saiu o quê. do carro. Ele viu que a gente saiu do nosso carro, só que eu não tinha visto eles quando a gente saiu, né? A gente saiu pelo outro lado. E, cara, assim, foi 2 minutos. Nós já tava dentro do motorhome deles já. Não, vem cá, vou tomar um café. Puxou, a mulher dele, a gente nem se apresentou, a gente já se Não. apresentou, mas acho que a gente nem gravou os nomes. Aí Não, foi não. tudo muito tão intenso, assim, que acabou nem se apresentando muito, assim, Pra ver sabe? como é que é, sabe?
Teve experiências ruins com os viajantes? Teve uma vez só, né? Assim, o motomi, tipo, sei lá, não olha nem na tua cara, assim, pegar, fechar a porta e tchau. Mas Mas caso é muito isolado. raro acontecer, porque, exceção, né? porque a comunidade viajante é muito massa. É engraçado, é legal. E deve ter muita história massa, assim, pra ser compartilhada. Tem. Nossa, dá pra fazer um livro. Calma, vai por passos. Volta do Alasca. Aí já começa a escrever. Sim. Mas conta qual que foi o marco zero da coisa, assim. Tipo assim, porque vocês eram do commodity comum, né? Sim, sim. Claro. Namora, Casa, casa, né? A casa e a casa. filhos. Quer ter filhos? E como é que foi essa virada de chave, assim? O que aconteceu? Vocês brigaram, aí ficavam uma semana no bocado, A questão em si, assim, até então a gente tinha, como tu falou, uma vida comum, né? A gente começou a namorar. Não que a vida como vocês digam, entendeu? Não. Show de bola, eu sou casado, Mas- sou muito feliz com isso. Nós estamos casados também. Obrigado, Exatamente, nós somos casados, né? Mas assim, acho que o start principal foi quando a gente fez a nossa viagem de lua de mel. Foi a nossa primeira viagem juntos, foi uma viagem internacional, a gente foi pra Itália, e a gente também planejou tudo sozinho, e cara, a gente ficou 12 dias lá, e parece que a gente ficou uns 2, 3 meses, e tanta coisa que a gente viveu, tanta coisa que a gente aprendeu, sabe? Daí a gente voltou assim, a gente tem que fazer mais isso. Só um adendo, assim, eu também foi muito batalhador. Tudo que a gente botou foco, energia, né? Não só ficar sonhando, botar a mão na massa, né? Vamos querer fazer uma viagem para Itália? Vamos, mas vamos para aí, vamos fazer um orçamento, vamos ver quanto é que custa e vamos fazer, vamos realizar. E até então, de surgir o nosso casamento, a lua de mel, a gente investia muito dinheiro na nossa casa. A gente fez uma casa, né, um tamanho bacana, tal, pensando em ter filhos, né? Pensando em ter uma vida tradicional, como dita, né? E só que assim, como a Tami comentou, aí depois que a gente foi fazer essa viagem, cara, daí a gente A gente mudou tá a 12 cabeça. anos junto, 8 casados, né? 8 casados. E essa viagem foi o que a gente Abriu sempre as fala, portas. deu um start, né? Tipo, a gente precisa aproveitar mais a vida, A né? gente Não pensou, só filhos, vamos esperar mais um pouquinho, bens né? materiais, sabe? A gente sempre botou muito dinheiro na casa, nunca passeou muito, sabe? E ali a gente voltou com essa mentalidade que a gente faria uma viagem por ano. Uhum. Tipo, todo ano a gente ia programar uns 10, 15 dias fazer uma viagem. Final do Para ano, o né? Brasil, para fora. E a gente começou a fazer isso. Todo ano a gente viajava ali, tirava uns 10, 15 dias no máximo de férias e fazia uma viagem, né? Vocês dois trabalhavam, né? Sim, eu trabalhava na imobiliária, né? Até a casa que o Michael tinha, né? Foi eu que vendi. E depois, por pressão, assim, eu não sei lidar muito com... Eu não sei, eu sou muito ansioso. Eu trabalhava na uma imobiliária em Dayal, lidava com financiamento bancário e eu sou muito de deixar as coisas muito certas. Só que eu tenho que ser, se eu tiver que, sei lá, editar esse livro aqui, eu vou tentar editar no mais, sei lá, deixar pronto o mais rápido possível, né? E às vezes esse ramo é muita pressão. Tu entrega o documento vence no banco, Depende de eles outras deixam lá pessoas, né? parado, sabe? E isso foi me estressando, foi me consumindo. E daí eu fui pro táxi. Tipo, nada a ver com o rolê, sabe? Que é de família, na verdade é da minha família. Meu pai é taxista, minha irmã é taxista, meus tios são taxistas, né? E eu pensei, pô, táxi, eu sei que eu vou ganhar um pouco menos que eu ganhava na imobiliária, só que eu não vou me estressar tanto e tal, né? Gosto de dirigir. E gosto de dirigir, adorava dirigir, né? E eu E agora ainda, né? E eu Agora... me formei em educação física, sou professora, eu era professora em academia, 13 anos já. Só que assim, gostava do que eu fazia, sempre gostei de atividade física, sempre gostei. Porém, a rotina, né? Tipo, eu acordava todo dia às 5 da manhã, abria a academia às 6, às vezes eu voltava às 3 para casa, às vezes eu voltava às 9 da noite, sabe? Aquela correria de trabalhar segunda a sexta, às vezes sábado. Então, nossa, fui me esgotando, assim, tá? E aí a gente sempre gostou muito de natureza. Acampar, fazer trilha, né? Então, ali antes de anteceder a viagem, a gente já acampava quase todo final de semana, né? Tipo, só voltando um pouquinho, né? Falando isso, uma viagem por ano a gente fez durante uns 4 anos, né? E nesse meio tempo eu consumia muito o YouTube, né? Quando eu descobri como era possível viajar, sair com o carro do Brasil, ir para outro continente, meter no container e tal, chegar lá e viajar a outro continente, eu fiquei doido por aquilo ali. Eu pensei, pô, como é isso? Como assim? Como é que é possível, né? Como é que a gente consegue chegar nessa viagem, nessa loucura, né? Desbravar outros continentes e tal. E foi até Day Trippers BR, né? Um casal de viajante falando de Rover Defender, né? Azul. E, cara, foi a primeira viagem que eu vi que era possível fazer isso. Só que quando eu vi um vídeo, ou não lembro como é que foi um blog que eles tinham, que eles falaram do valor, eu achei um valor, salgado, né? E eu pensei, pô, não dá pra fazer, né? Pô, nós temos nossa casa, eu não ia me desfazer da casa pra gente fazer isso. Até foi sempre a ideia, ela também sempre teve isso aí, né? Não vender a casa pra realizar nossos sonhos, né? A casa ficou como um porto seguro. Só que daí eu fui vendo aos poucos que tinha como monetizar a viagem na estrada, né? Assim como a gente comentou antes, a gente que vende artesanato, a gente grava vídeo pro YouTube, tem várias formas de rentabilizar o passeio, né? A viagem.
E nesse meio tempo eu tava consumindo muito conteúdo, a gente tava viajando uma vez por ano só, final do ano. Tipo, final do ano vamos pra onde? Vamos pra Real do Cabo, beleza. Quanto é que vamos gastar? Vamos gastar em torno de tanto, beleza. Começava a guardar o dinheiro, né? Porque a gente não vem de famílias ricas que bancam a gente, né? E também não teria problema nenhum, né? Mas a gente sempre batalhou muito pra conquistar nossas coisas. Só que a gente tava vendo que era pouco ainda, sabe? Era pouco, só aquela viagem no final do ano. A gente pensava, bom, trabalhar o ano todo pra só tirar 10 dias de férias, pra nós não tava dando certo. A gente Não queria tava mais. sendo o suficiente, né? Aí o que a gente começou a fazer? Pô, no aniversário de 2017 meu, eu pedi pra Tami, vamos acampar, meu aniversário e tal. E até se não me engano era pra ti junto naquela vez, acho que foi o primeiro acampamento. E daí a Tami disse, vamos, não tinha como negar, meu aniversário, não queria nada, eu só queria que ela fosse junto, né? E como a Tami sempre brinca, que foi o pior acampamento da vida, né? A gente pegou emprestado uma barraca que entrava até sereno, tipo assim, colchão de ar do sogro, que sentava de nada, também levantava. A gente de manhã a gente acordou no chão, os dois, né? É. A irmã do Ricardo foi junto, foi a dormimos barraca. 3 na barraca, passando calor, foi horrível. Só que ele foi o início, sabe? Ali a gente já tava gostando de viajar, a gente acampou, mas não foi uma experiência tão boa, mas a gente gostou. Mas a gente gostou, E depois de um ano, a gente decidiu começar a comprar os equipamentos pra começar a fazer isso, que a gente tava naquela vibe, de fazer trilha, ir pra cachoeira, não tava acampando direto, né? Não tava nem acampando, né? Tava começando a fazer uns passeios pela nossa região, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. E daí foi quando a gente começou, vamos começar a comprar os equipamentos, que a gente sabe que não são muito baratos, né? São produtos bons, que a gente tem até hoje, inclusive, só que tem um valor mais agregado. E daí a gente pensou em investir nos equipamentos, dali pra frente e só pra trás. E dali... Foi um vício. Cara, chegou uma época que a gente tava acampando todo final de semana. Todo final de semana. Todo fim de semana, não tava... Só não ia se, ia cair muita chuva, assim. Daí É. a gente abordava, assim. Mas se não... Porque daí tinha Mas você temporada... também foi resiliente depois da primeira não. experiência, tinha tudo pra dar errado, deu. A gente demorou um ano pra acampar de novo. Um ano E demorou. no começo foi buscar esse negócio, essa experiência com a natureza, Isso, buscar essa nossa. conexão. Isso foi um. E a gente adorava. A gente botava tudo na mochila, ia fazer o trek, acampava em cima da montanha, viu? Nascer do sol. E a gente começou assim com camping com estrutura, que tem um banheiro, né? Tem chuveiro quente, Sim. né? Tem toda essa estrutura ali. Mas Por aqui, na época. Isso, É, aham. na época. E depois de um tempo, a gente tava vendo que, isso ali era legal. Mas, cara, ficar no meio do mato sem ninguém por perto é melhor ainda, sabe? Ver o Subir céu uma estrelado, montanha, né? não tem barulho, que às vezes camping que tem estrutura, às vezes tem gente que vai ter com a caixinha de som, tem sempre essas coisas assim, né? Que é normal, né? E não é a nossa vibe, né? E não é nossa vibe. E eu também nunca nem levou uma caixinha de som pra trilha, sabe? Então a gente gostava de quê? Chegava cedinho, fazia o trekking, acampava lá no pico no topo de uma montanha e tal. Eu não tinha viu o nascer do sol, fazia o cafezinho gostoso. E é isso aí, né? E daí, nesse meio tempo ali, em 2020, as pessoas sempre perguntavam pra nós, como que é chegar lá? Passa dica, como fizeram? Custo pra entrar no terreno sabe? e tal. Então, sempre pedia muitas dicas pra gente no nosso perfil particular, né, pessoal? E daí, em 2020, a gente criou, né, o Ricardo mudou o perfil particular dele, pessoal dele, pra nossas histórias oficial. E a gente criou o canal no YouTube também, né? E ali a gente registrava nossas viagens, Primeiro, pequenas começou a viagens, gravar. nossos acampamentos, gravava um vídeo por semana, né? Tá lá tá no YouTube como registro, mas não vá ver esses vídeos. É um show de terror. Não, brincadeira. Eu acho que. É que tudo tem um começo. Eu nunca tirei do YouTube, porque assim, eu acho que é legal ver a evolução. Quem quiser ver um primeiro vídeo lá vai rir, parece um show de comédia. A gente gravava, a gente era muito de fazer fotos só, né? Sim. Aí numa viagem a gente foi pro Jalapão, né? Nessas programações que a gente tava fazendo, eu decidi, falei pra Tami, vamos começar a gravar pro YouTube, mas sem muita pretensão de ganhar dinheiro com isso, mais pra registrar pra gente. Cara, no começo, eu ligava a câmera, né? A gente tinha câmera na época, né? E, cara, se eu falava alguma coisa, a Tami já começava a rir, eu ficava bravo com o outro, era horrível o negócio. E o que eu fiz pra ter um começo? Eu comecei a gravar, fazer os takes legalzinhos assim, nos lugares e tal, e aí eu narrava por cima. Eu narrava o que estava acontecendo, né? Fazia umas vozinhas bonitinhas assim e tal, né? Mas com o tempo a gente foi pegando uma intimidade com a câmera, mas ainda assim, limitado a mim e a Tami. Mas a gente tinha que estudar muito o que a gente ia falar para não errar. Mas a gente errava muito no começo. Então a gente ia acampar às vezes com o Rick e a Vivi, um casal de amigo nosso, que assim, eles sabiam já. Eles pegavam e iam na frente e deixavam a gente para trás, porque sabiam que a gente ia gravar, assim, pra gente ficar mais tranquilo, né? Mais à vontade. Mais à vontade. Mas isso a gente foi perdendo com o tempo, essa vergonha, que hoje em dia a gente fala até pros cotovelos. Hoje é natural, vai passando outra coisa. Não, é que A tudo tem ideia um de, começo, no né? longo prazo, monetizar isso ali, tipo, já, mesmo nesse comecinho, já tinha De missão de lá na início, frente. eu vou te dizer que assim, era mais pro hobby Tá. que poderia algum dia acontecer de, né, pensava assim, vai viralizar um vídeo, talvez a gente ganhe um dinheirinho, sabe?
Não que criar uma comunidade que gostasse do nosso vídeo, gostasse da gente, né? Que fosse ver todo dia, né? Ou que a gente fosse algum dia colocar vídeo todo dia, né? Que assim, eu tinha depois de um tempo muito dizer carinho, assim, eu gostava muito de ver o Viajito vivendo o mundo afora. Eles viajavam de Kombi, né? E, cara, eu consumia o vídeo dele todo dia. Quando eles viajaram no Brasil, eles colocavam vídeo todo dia. E daí, cara, eu pensei, eles estão se mantendo com isso, que eu sabia quando que eles tinham saído pra viajar, e a vida deles era isso ali, eu já ficava naquela, pô, isso é que eu quero, cara. Legal. Eu quero, já, tipo assim, aquele acampamento de final de semana já tava sendo pouco também, entendeu? Começou a ser pouco Tu vai também, querendo cada vez mais estar inserido nesse mundo, né? E a gente não sabia como é que ia ser. Então, no início foi tudo um aprendizado. E daí, assim, eu nunca topei de primeira também, né? Não, Tipo, o tem Ricardo isso, me falava isso aí, eu falei, que loucura, gente. Meu Ah, Deus, não, né? morar no carro, Eu coisa brinco. assim, né? De doido. Eu era muito assim, coisa eu de doido. penso sempre muitas, tipo assim, minha cabeça sempre é muito pra frente, assim, de sonhador, né? Daí eu começava a ver assim, pô, eu tenho que ir, a Tami não quer, mas peraí, como é que eu tenho que fazer pra ela querer? Né? Se eu chegar assim, vamos viajar ao Brasil agora e ficar um ano fora. Lógico que ia dizer que não, né? Mas eu falo, Tami, o que tu acha de nós viajar 30 dias aqui na região sul do Brasil e até na Argentina? Ela fala, não, é muito. Não, amor, é muito, 30 dias, não. Aí se nós fizer assim um rolezinho assim pelo Brasil, de ficar uns 15, 20 dias, no final do ano de férias, 15 dias até que vai e tal, né? E começou assim, só que nesse meio tempo que eu fui fui conversando com ela aos poucos, que eu acho que é a melhor maneira de conversar com a esposa, ou com o esposo que não tem esse interesse, mas talvez venha a ter futuramente, é isso, e aos poucos, né? Eu comecei a ver os vídeos que o Ricardo assistia também, daí, né? Ouvindo o mundo afora. Comecei. Até que não é tão ruim assim, né? Aham. E o acampamento também, o trekking, o campismo também me deu essa vibe Isso. minimalista, sabe? Tipo, eu tenho tudo que eu preciso numa mochila, então é tranquilo, no carro vai caber mais coisa demais ainda, né? No começo, às É, vezes, eu tá numa pois é. casa e Aham. mais nada tá numa barraca. Como é que eu vou botar meu guarda-roupa nesse carro, tipo, entendeu? É, que a gente tem a mentalidade de ter tudo que tu tens na tua casa, né? Um forno, um micro-ondas, mas não, é cara. bem assim. E daí, com isso, eu fui me familiarizando com a ideia, né, e tudo mais. E foi Foi topando, não, beleza, acho que dá pra fazer. Aí quando a gente decidiu comprar essa Suzuki Gran Vitara, que a gente queria, eu cheguei a pensar em comprar uma Kombi, só que eu também nunca topou a Kombi. Assim, aí é gosto pessoal, sabe? Como a gente gostava muito de trekking, e a gente já sabia que, assim, tinha lugares que a gente queria fazer a trilha, só que a gente tinha que andar muito mais porque o nosso carro não chegava. A gente tinha, na época também tinha um Ford Ka e eu tinha um táxi, né? Verso. E daí a gente, o Versa, isso. E a gente tinha que andar muito mais só pra chegar naquele ponto, pra daí sim começar a trilha. O carrinho não chegava. Aí tem que falar, amor, mas a Kombi não vai chegar a tal lugar, a Kombi não subiria ali. Que, querendo ou não, tem um conforto interno de ter uma casa ali, né? Uma casinha. Só que Tem não essa tem essa limitação, né? mobilidade, né? E a gente via muito assim, via gente com Kombis um pouco mais antigas, que tinha aquele, quebrava um pouco mais, a gente sabe como é que é um carro um pouco mais antigo e tal, né? Que geralmente é usado mais para trabalho, né? Então a gente decidiu comprar o Versa, a Gran Vitara por essas questões. De ter um carro ágil, 4x4, e que pudesse a gente montar uma casinha dentro dele para poder viver minimamente, assim, né? E daí a gente fez a viagem do Paraná aquela vez, né? A gente fez uma viagem teste com ela já, né, com a Gran Vitara. Naquela época a gente comprou a barraca de teto e tinha geladeira, né? Então a gente não tinha mobília, nada, então foi assim, 10 dias a gente curtiu demais, lógico que dos 10 dias a gente dormiu 8 em camping e 2 wide só, né? Porque, né? Pra ver como é que era. Mas assim, a gente curtiu demais, a gente viu que não. Então é isso mesmo. Então, Esse foi o primeiro teste. Primeira viagem mais longa com o carro, assim, 10 dias. Porque a gente já tava com a ideia de viajar ao Brasil, só que a gente não sabia se seria isso que tinha que querer, porque querendo ou não, tu tá entrando num mundo novo, né? Isso. Uma coisa é tu sair final de semana pra acampar, e eu, durante a semana, achar que eu quero acampar todo dia. Mas, pô, depois que tu saiu de carro pra viajar, tu tá acampando praticamente todo dia, né? Todo dia tu vai ter que estar caçando lugar pra dormir, isso e aquilo, né? Então, início de 2021, a gente tirou os bancos de trás, fez a mobília, né? Do jeito que a gente achou que ia ser mais confortável para nós. Aí, muita pesquisa também, né? A gente pesquisou bastante, fez roteiro e tal. E uma das condições que eu impus assim pro Ricardo pra gente partir mesmo, sair, largar os empregos, era não vender a casa, ter como um porto seguro. Nada deu certo, a gente volta e vida que segue. Começa tudo de novo, tá lá. E sair com uma quantia, assim, para não passar perrengue, sabe? Aconteceu de ficar doente, quer pegar uma semana numa casa, ficar mais confortável, ou o carro quebrou, tem dinheiro para consertar, sabe? Então, a gente daí guardou dinheiro, saiu com uma quantia X e não vendeu na sua casa, o que me deixou mais confortável para fazer, né? E hoje em dia... Teve um momento que eu também tava assim, eu falava, amor, vamos fazer esse rolê pelo Brasil? Vamos, quando? Não sei, vamos ver. Né? Eu queria, mas assim, sabe? Aí eu falei assim, não, peraí então, nós estava em 2000 nós já tava o carro comprado, já tava se preparando, eu falei, não, vamos colocar uma data aí nesse negócio. Tu quer que a gente saia com valor X no banco, beleza? Como segurança, né?
Beleza, o carro a gente já tem, agora falta pouco pra gente montar o que a gente quer montar no carro e sair pra viajar. Vamos só atrás de alguns detalhes, mas vamos botar uma data. Eu acho que foi 2019 ou 2020, né? 2020, é. Que a gente decidiu, então vamos sair de dezembro de 2021. Aí ela, opa, agora tem uma data, né? Agora tem uma data, Aí eu falei, agora metade do ano tu avisa os teus patrões, né? Que tu vai sair pra viajar, já avisa bem antes, porque ela também era sócia na academia onde ela trabalhava, né? Na Mais Fit lá em Del, pessoal super gente boa, tenho um contato muito bom com eles. E eu trabalhava no táxi. E o meu ponto, ele era meu, mas eu devia uma parte daquele valor daquele ponto pro meu pai. Daí eu falei, pai, vamos negociar aqui porque eu quero sair pra viajar, né? Aí eles, não, beleza, tal. Daí ele pegou o ponto de novo e tal, e ficou tudo certo. Aí a gente já tava pronto, né, pra sair pra final do ano. Daí a gente só começou a guardar mais dinheiro, preparar o que faltava no Mas carro. tava ainda. tudo encaminhado. Tava tudo já. E encaminhado. quantas vezes a família tentou convencer vocês do Nem- contrário? Nenhuma. Porque vocês dois são bem apegados também aos Sim, familiares de bastante, vocês. né? Bastante. Hoje a gente diz que a parte pior, assim, de viver na estrada é ficar longe da família, né? Em datas comemorativas, aniversários, né? A gente Uhum. sente muita falta. Porque sempre tava todo mundo junto. E nossos pais são bem amigos, entendeu? Então a gente juntava as famílias, então era tudo muito. E a gente, Inclusive, a gente viajando, eles se encontram juntos. Se É. encontram pra ir num barzinho, uma faz carne. massa. Aham. então, E é legal. essa parte é a parte pior, assim, mas eles nunca, lógico, vão estar longe, ficam preocupados, Medo né? daquele negocinho. Mas nunca, Diria que no começo eles não sabiam onde é que a gente ia se meter. Hoje são os maiores apoiadores. né? apoiadores, Eles, claro, sabiam que a gente ia ficar fora, ia sentir, né? Principalmente a mãe da Tami, acho que sentia um pouco mais, talvez, né? Minha mãe é bem mais apegada aos filhos, né? Ah, Mas hoje ela entende super bem que São é o que super a gente fãs, né? se sente bem, é o que a gente faz a gente feliz, então ela super apoia. E a sogra foi mais ou menos no estilo, ela vai estar vendo, né? Foi mais ou menos no estilo que eu fui falando com a Tami. Quando a gente falou pra sogra, ela vai brigar comigo depois. Mas ela sabe disso. Mas foi assim, eu vou viajar ao Brasil e tal, e tipo, deu, né? né? Mas o sonho nunca foi parar no Brasil, né? Tipo, sempre foi continuar, né? E daí, esses dias conversando com ela que a gente ia pro Alasca, aí ela veio assim, tá, isso que tu ia ficar um ano, você ia ficar só um ano, né? Não sei Não o era quê. não era 2 no máximo? Mas já naquele tom de brincadeira, né? Sabia que não ia parar, né? É, Que já vinha falando nos vídeos, eles acompanham os vídeos todos os dias, né? mas todos eles apoiam, né? Com certeza. isso deve ter sido até em algum momento cai a ficha, tipo, ao longo disso, porque, como o Ricardo estava falando, lá no começo vocês tinham as referências de vocês, que era quem inspirava, que era Sim. quem motivou vocês a entrar nessa vida. Claro. Quando é que caiu a ficha que vocês estavam virando referência também? Que, tipo, Ah. tinha outras pessoas que estavam vendo vocês, Uhum. às vezes embarcando nessa É aventura legal essa pergunta. por causa de vocês, sabe? Ser bem sério, assim, ainda não caiu a ficha 100%. Aham. Que é muito louco, assim, a gente tava no Nordeste, né, e tu tá numa capital, e sei lá, tu tá andando na rua, num lugar totalmente desconhecido, e chega assim, ô Ricardo, ô Tami, não sei o quê, nossa Conhecer história. pela voz, às Aham. vezes, assim, sabe? Aham. Cara, teve lugar que a gente tava em Aracaju, né, no estacionamento, né, e é um seguidor nosso que ele vê todo dia os vídeos, inclusive ele saiu de São Paulo, até onde que ele ia, até João Pessoa, né, ele ia de carro, por influência da gente, que senão ele poderia ir de avião, ele disse, vou me aventurar. E a ideia dele era o quê? Era dormir no estacionamento que tinha vários motorhomes. E a gente tava lá naquele exato dia. A gente tava conversando de costas, assim, pra calçada, vamos supor, sentadinho naquela roda de conversa com os motorhomes, né? Ele passou, ele voltou, eu não vi, né? Ele falou assim, Ricardo, nossa história? Tipo, né? Ele reconheceu pela voz. Cara, ali eu acho que em Aracaju, outros lugares do Nordeste, que a gente começou a cair a ficha, cara, que legal, né? O pessoal tá se inspirando, né? Pô, o pessoal tá gostando do nosso conteúdo, a gente tá virando referência, como o Rodolfo A comentou, gente né? recebe muitas mensagens também, né? E assim, eu comentei do Vivendo Mundo Afora, né? E, cara, ele é muito querido nos vídeos. Aham. E a gente encontrou ele em Garopaba, no início da viagem, né? E tava ele e a mãe dele. E, cara, a experiência que a gente teve com ele de troca de ideia, de conversa, e eles são um canal que eles têm 1 milhão de inscritos, sabe? Eles vivem já 6, 7 anos na estrada, né? Então, agora lá na Europa, viajando de carro, né? Saindo do Brasil pra lá. E o fato de conversar com ele e o carinho que ele teve com a gente, a atenção que ele deu pra gente, deu toques sobre o YouTube, isso e aquilo, é mais ou menos o que eu penso, pô, cara, tem que ser assim, não tem que fugir disso, tem que ser Sim. verdadeiro e ser grato pela audiência que tu tá criando, né? Cara, porque, meu, E a gente então faz. ele faz questão, a gente adora A gente faz encontrar questão seguidor. de receber as pessoas. Lógico, às vezes acaba não dando certo porque a gente tem esse delay no conteúdo, né? Então a gente está num lugar. Quando sai o vídeo do lugar, a gente já tá em outro lugar, né? Mas tem muita gente que fica ligada nisso aí, então vai conversando com a gente, né? No Instagram, YouTube, e dá certo de se Vocês encontrar. estão vindo, não estão vindo? Isso, A gente faz questão de receber, de atender o pessoal, de responder todas as mensagens. Todos, a gente todos. demora um pouquinho, mas a Até gente os consegue haters. responder todo mundo, porque sempre tem. E a gente recebe muita mensagem, vocês são nossa inspiração.
A gente comprou um carro para viajar de carro. Dessa vez a gente sempre viajava de avião, dessa vez a gente vai viajar de carro por conta de vocês, sabe? Então é muito massa. Gran Vitara mesmo, eu digo que, sério, é um carro assim que muita gente não conhece, mas é um carro muito bom. Então eu pesquisei muito antes de comprar esse carro, né? E eu pedi pro Katami que se nós tivesse comprado umas 30 Gran Vitara, tivesse o dinheiro, né? Deixava ali em Dayal. E assim, não sei o que, uma Gran Vitara. Aqui, ó, tem uma pra vender pra ti. A gente Cara, indicou muito. várias pessoas compraram por influência da gente, sabe? É Nossa. legal isso. E não se arrependeram. A gente que tá na ponta aqui, porque a gente tem contato com esse mundo outdoor e a gente acaba conhecendo outros digitais influencers ou pessoas que estão com novos projetos, assim. E daí a gente entende a extensão do nome de vocês, assim. Aham. A gente é parceiro dos nossos histórias. Sério? Vocês são parceiro deles? Vocês conhecem eles? Sim. Aham. Nossa, e vocês viram que eles estão não sei onde? Eles vão pra não sei onde? Tipo assim, é gigante, principalmente o respeito que vocês colocam das pessoas que estão começando ou que estão nesse mundo. Assim, Isso aí. ou até mesmo para alguém que tipo, só tem afinidade com a natureza. Aham. Como a gente tem esse objetivo de ter um produto outdoor, a gente impacta muito. Então a gente acaba sentindo o reflexo mais rápido, assim, né? Sim. A gente tá aqui na ponta. Só que o que eu acho muito mais importante é, tipo assim, é a credibilidade que vocês têm, sabe? E é um sentimento verdadeiro, tá? De ver que não, vocês não estão fazendo merchandising, vendendo um produto que vocês não acreditam, mas no contexto geral, tipo assim, vocês não estão na estrada porque isso vai deixar vocês mais ricos ou menos ricos, sim. É porque vocês querem. Isso. Ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro é uma consequência disso, do trabalho. Sim. Cara, pra gente isso é muito legal, assim, tá do lado de alguém que tem visão de que, cara, o Alasca já tá pequeno na tua cabeça, com certeza. Tu já tá... Daqui a pouco já vai incomodar, tá botando as ideias erradas na cabeça da Tami agora. Não tem mais volta. E é até legal isso aí, porque assim, durante a viagem, quem começou a fazer mais os roteiros foi a Tami. Porque assim, a gente nunca teve um roteiro depois definido, assim, né? Depois, no comecinho sim, mas depois não. Porque a gente viu que, não sei, foi se acostumando tanto com essa vida na estrada, que assim, sei lá, deu 5 horas da tarde, aí a gente vai procurar um lugar pra dormir, sabe? Tipo assim, vou ver um posto, tranquilo. Tem banho, ótimo. Senão a gente tem nossa duchinha no carro, né? Quem quiser acompanhar tanto no YouTube quanto no Instagram, nossa Histórias Oficial, a gente mostra bastante lá do nosso dia a dia na estrada. Então, assim, cara, ficou muito tranquilo, sabe? De achar um lugar pra parar. A Tami, super de boa. Aí a Tami que ficou mais nessa parte dos roteiros. Até brinco que hoje em dia ela gosta mais do que eu, se bobear de viajar. Ela, é sério, não é brincadeira não, tipo. Meu Deus, a gente não se vê, mas uma vida... vamos dizer, voltar pro emprego antigo, né? Voltar a ter uma rotina em casa, voltar pros empregos antigos. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Teve gente que falou no começo, assim, bem no comecinho mesmo, assim, essa loira não vai durar 30 dias. Quando deu 1 ano, eu falei no canal, não sei se essa pessoa viu, né? Disse, olha, teve gente que falou que a Tami não ia durar 30 dias. Aí, ó, toma. 365 dias dormindo no carro. Nossa, é incrível, mas nós, né, nos adaptamos muito bem a esse estilo de vida, assim, sabe? Não tem, é que assim, quando é esse estilo de vida, tu não pode ter frescura, né? Tu não pode ter... E eu acho que se mesmo se tu tiver umas frescuras ou querer um pouco mais de conforto, tu vai pegar um carro maior daí, né? A gente tem as nossas limitações, mas tu viajar de uma van, um Santo Inácio aí de coisa de quase R$1 milhão, não tens um apartamento, um micro apartamento atrás de um carro, né? O pessoal às vezes fala, vocês não mostram os perrengues. Não tem perrengue, pra nós... Perrengue é muito relativo, entendeu? Pra mim não é perrengue fazer um xizinho no mato ou tomar um banho no posto de gasolina, entendeu? Isso não é perrengue pra mim, entendeu? E a gente já pegou postos bons. Tem um lá que é classificado como o melhor posto, a maior banheira de posto de gasolina do Brasil, né? É, melhor do Brasil. Do mundo, sério. Coisa de... Maior banheiro. Banheiro de posto. Tu entra lá, tem ar-condicionado dentro do banheiro de posto. Luz de LED. Olha, puxa de carga sozinho, cheio das... Sabe? Eu fui mesmo no posto de gasolina. Mais ou menos. A gente adora um posto de gasolina, ainda mais quando é um posto, uma rede grande, assim, que tem... Que hoje existe bastante posto de gasolina, que tem a rede Siga Bem, tem um monte de rede aí que, para caminhoneiros, tem um suporte bem legal, né? Tem até quiosque com churrasqueira, tem banho gratuito. Então, a gente adora esses postos, porque geralmente esses postos têm uma conveniência grande e tem internet boa. Para nós trabalhar perfeito. A gente chega, conversa, pede, às vezes nem com o gerente, mas com o funcionário que tá trabalhando na hora. Conversar, a gente tá viajando no Brasil, a gente mora no carro, tal, já pra pessoa se sensibilizar, né? Tipo assim. Mas não, é só pra sentar um pouquinho pra trabalhar no notebook, talvez vai até um pouco mais tarde, mas a gente sempre consome no lugar. A gente não vai pegar uma água e ficar ali enrolando o dia todo, né? Então a gente daí vai tomar café da manhã. Isso a gente faz mesmo, não é? A gente toma café da manhã, almoça
E às vezes e janta junto também, né? Então, a gente acaba gastando pouco, porque assim, pô, a gente pega posto aí que tem, tipo, 200 MB de Wi-Fi. Que não de tem, às internet. vezes, não tem Sim, nenhuma nem na nossa pousada, nem no casa camping tem. tem isso, É, entendeu? às vezes muito campo que a gente pegou não tinha uma qualidade tão boa de Wi-Fi, né, pra trabalhar. É. E a gente gosta muito de um E o posto pessoal é gasolina. receptivo assim ou eles ficam... Muito, Sim. muito. Uma vez tocaram nós embora. Ah, é? No Rio de Janeiro. Mas com jeitinho assim ou não? É, mais ou menos. Tipo, foi engraçado. A gente chegou a gente ia a gente fez Teresópolis, aí a gente ia pra Petrópolis pra fazer um trekking também, que é legal comentar, que fica o Parque Nacional Serra dos Órgãos, né? E que fica em Petrópolis. E a gente, antes de ir pro centro, de dormir no posto de gasolina, porque precisava tomar um banho, lá tinha chuveiro, já tinha visto no iOverlander, que é até legal comentar, que é um aplicativo que ele é abastecido por os próprios viajantes. Ah, vamos supor que aqui em Blumenau, aqui perto do shopping, tem um ponto, um estacionamento lá, que tu pode parar teu motorhome, tem uma tomada, tem uma água e tem um banheiro. Aí o pessoal cadastra, ó, perto do shopping Neumarkt, tal, tem um ponto lá, tal. E daí coloca foto, já é um feedback. Então já é um ponto que tu sabe que tu pode ir lá dormir, que é tranquilo. E a gente usou isso muito no Brasil. E a gente colocou muito conteúdo lá também. É como se fosse uma rede social de viajante, né? E nesse posto lá tinha, então, que tava marcando, tinha chuveiro, tinha conveniência, tinha Wi-Fi e tal, né? Comida, preço bacana e tal. E a gente foi. Daí a gente chegou lá, pagou os banhos, que não davam mesmo abastecendo. Aquele dia a gente tomou café e jantou. E trabalhou, né? Mesmo Mas esquema. chegou mais final da tarde, né? Mesmo esquema. Conversão com o pessoal, liberaram pra entrar no posto, pra trabalhar e tal. Não, fica à vontade, tal. Moça super atenciosa, né? No outro daí dormimos no posto, né? Perguntamos se podia dormir. A gente sempre pergunta, a gente é muito, né? A gente é muito preocupado com isso, de não estar estrovando, né? Então, onde é que eu posso parar o carro que não vai te atrapalhar? Já tinha vários caminhões do parque. Não, pode botar debaixo daquela cobertura lá que é tranquilo, beleza, o rapaz da pista, né? E no outro dia voltamos pra conveniência. Só que a gente não perguntou pra ninguém daí, né, aquele dia, porque já tava no outro dia, beleza, no outro dia tranquilo, né? Daí a gente tomou café da manhã, depois pegou uma água, a gente ia almoçar, já era meio-dia e 15, meio-dia e meio. Só que quando a gente começa a trabalhar, a gente não tem muita fome, a gente quer dar ali no conteúdo e almoça em vez de 1h da tarde, 2h da tarde. E daí a frentista veio. Como é que foi? Frentista não, né? Gerente. Né? Ela falou, com licença, vocês vão consumir mais alguma coisa? Daí eu pensei que ela queria perguntar pra se a gente queria... Na hora? Tipo... Eu falei, não, agora não, mais tarde a gente vai almoçar. Ela, é porque tá chegando, tá tendo um movimento ali, vocês não querem liberar a mesa, eu preciso que vocês liberem a mesa. Tipo, daí eu olhei pro lado, tinha umas 4, 5 mesas vazias ainda, sabe? Tipo, que é uma conveniência grande, a gente não vai fazer isso num posto que tem 2 mesas. Sim, tava cheio, a gente tem esse bom senso, né? Daí eu falei, olha, a gente ia almoçar, mas tudo bem, a gente tá saindo, sabe? Foi a primeira vez e... foi a primeira vez. Talvez seja a última, né? Sim. Mas foi engraçado que a gente colocou... A gente é muito transparente no vídeo no YouTube, né? Quem consome a gente lá sabe que a gente... Cara, se o lugar agradar a gente fala bem. Se não agradar, a gente... não é que fala mal, né? Fala a verdade. E não é de malhar o pau em algum lugar que a gente não gostou por de graça. Não, né? E no posto eu falei num tom de brincadeira, ó, galera, acabou que expulso. Não mostrei o posto, só que no vídeo anterior eu tinha mostrado um pouco. Então a galera já tava ligado com o aeroporto, que era da região, né? E, cara, o pessoal foi no Google deixar, tipo, avaliação. Tocaram o pessoal das nossas histórias, e não sei o que lá. Vocês não conhecem ainda. Tipo assim, eu fiquei até mal. Não devia ter feito esse vídeo, né? Mandaram mensagem daí eu acho que é uma rede também, mandaram mensagem no Instagram da galera. Cara, sério. Queria uma proporção um pouco maior do que a gente imaginava. O pessoal toma as dores, sabe? Vocês são figuras públicas, né? Porque ainda não isso leva para os dois lados. E eu ainda falei brincando, assim, galera, fomos expulsos do posto, mas tudo certo, pelo menos dá um clickbait pra vocês aí, né? Tipo, que nem fomos expulsos do posto. E como se você já consegue sensibilizar lá, a gerente do posto com a história de, imagina pra quem acompanha vocês, os caras do posto, sabe? Tem gente que acha também que a gente só viaja com carro, mas que dorme só em hotel. Sim. Tem comentário desse tipo, já sei. O carro é uma fachada, tipo, é um fake, né? Cara, a gente acorda no carro, aquela cara inchada, tudo descabelado. Vai dormir, não tem, né? Mas tudo bem, né? Cada um acha o que quer, né? A maioria dos postos, assim, a gente atende muito bem o viajante. Sim, nossa, demais. É muito bom a recepção. E esse período de vocês, em que vocês viajaram pelo Brasil, funcionou mais ou menos como um teste agora para esse próximo passo que vai ser bem maior. Como é que tá o preparativo agora para essa próxima viagem? Como é que tá a expectativa e tudo mais? Cara, a gente está bem ansioso mesmo, demais. O carro está praticamente pronto, hoje vai ser da oficina, a gente fez várias revisões, a gente estava comentando antes do programa maior. A gente fez uma série de revisões ali que talvez não seriam nem necessárias. O carro estava praticamente pronto, poderia ir do jeito que ele estava, mas a gente resolveu mexer toda a parte de suspensão, troca de filtros, fluidos, correias, né? Abrimos o motor para ver algumas coisas ali, para ver se estava em ordem. Que eu sempre penso assim, que melhor é eu gastar aqui do que gastar fora do país, num lugar que eu não vou conhecer se tem um mecânico bom ou não, sabe?
Então, essa é uma das preparações. Outra parte, até entra vocês, né? E nosso muito obrigado pela Alpine, tá sempre junto com a gente, que são as roupas técnicas da Alpine, que a gente já tá até usando aqui. É, Cara, que é espetacular, né? Sistema de... Até o Michael, Sistema vocês podem falar até um pouco camadas, melhor né? depois sobre isso. E o restante é isso aí, nós estamos e a preparados. gente também fechou uma parceria com a Ah, Arpine, que vai, eles Nossa, fazem o isolamento. blackout para isolar os vidros, né? Então é um isolamento térmico que vai ajudar a gente, né? Porque o vidro ele legal. passa muita temperatura, tanto quente quanto frio, Isso, né? a gente sentiu muito isso no Nordeste na parte de calor. É. A gente tem uns isolantes assim que a gente fez meio que no facão lá, né? E assim, a parte que tinha os vidros que a gente colocava, pô, a gente Ajudava. segurava um pouco. 500, é. Mas onde é que não tinha? Isso aí é que nem botar nós dentro do forno. Então a gente a gente recebeu os blackouts em todos os vidros, então vai ficar bem isolado, né? Sacos de dormir também bons, Aham. né? Pra tá aguentando frio. E é Porque isso. assim, a gente vai pegar temperaturas extremas. A gente não vai chegar em julho, que seria o mês mais frio lá na parte da região patagônica, o Ushuaia lá. Só que a gente vai, tipo, né, julho, agosto para setembro, então a gente vai pegar ainda temperaturas negativas, né? E a gente gosta muito de fazer trekking, então a gente vai subir muito, fazer muito trekking em altitudes um pouco mais elevadas. A gente nunca fez uma montanha fora do país, né? Então a gente quer ter essa experiência, talvez, fazer uma montanha ali 5.000, 4.000 metros, né? E vamos ver onde é que a gente vai, né, chegar com isso também. A gente quer superar Legal. limites, né? Porque aqui no Brasil, eu sempre digo, a gente fez alguns trekkings, mas a gente tá aqui, nosso clima é bom para fazer, né? Mas a gente É mais quer, favorável, né? É mais favorável. A gente quer aventura, a gente quer sair um pouco da zona de conforto, quer se botar mais ao extremo, mais o limite, É. né? A Lourinha que não ia aguentar 30 dias. Então, Mas eu sempre gostei. O trekking foi uma coisa que a gente Não, a sempre gente se gostou apaixonou junto. de tempo, que não massa. tem, cara. A gente gosta. E é super importante essa preparação, né? De ter roupas boas também, calçados, e o carro também tá mais preparado. E mais que tudo, a gente tá preparado psicologicamente. É. Porque assim, nossa cozinha do carro, quem não conhece, né? Nossa cozinha, assim, abre a porta traseira, um tampão, a gente puxa um gavetão e o fogão ali atrás. E como é que a gente vai fazer isso aí, sei lá, pegar menos 10, menos Sim. 5? Aí então a gente já tá bolando meios de poder cozinhar algo dentro do carro, num outro fogareiro, né? Então a gente nem testou isso ainda, mas a gente já tá preparado para isso. Ah, tiver que ficar 2, 3, 4, 5 dias sem tomar um banho, que não tiver um posto também disponível, né? Que não der para tomar o banho na nossa ducha por questão do frio, a gente tá preparado, né, sabe? E sabe que vai enfrentar isso. A gente vai. sabe que vai pegar, vai... E a gente tá ansioso para isso. Isso que é o mais doido, né? E vocês vão chegar em Ushuaia no inverno ainda. No inverno, Vão chegar vai pegar. numa época... Que tanto lá no verão pode nevar, né? Sim. É muito estável Extremo aqui, sul não, do né? continente, né? E a gente tá muito ansioso para isso aí, com certeza. Isso aí, vamos ver como é que vai ser. Não, essa preparação eu acho fenomenal, assim, tudo, né? Desde Uhum. do carro, da rota de vocês, a preparação psicológica, eu acho que é o principal, né? Hoje até a gente tava na Terra Top, até a roupa da Alpine estão à venda também na Terra Top aqui em Blumenau, né? A gente foi lá, conversou com o Bruno, a gente pegou 2 botas também muito boas, né? Que a gente não tinha bota para temperatura, a gente tinha as botas aí que a gente comprou que era básica aqui para nosso clima, né? E foi uma coisa que a gente vestiu, que a gente não tinha, que era meia, né? Meia e bota, né? E luvas, né? Que a gente não tinha, né? Então a gente também investiu nisso aí porque a gente vai fazer muito trek. Então tem que ser uma bota ou alguma coisa mais técnica realmente, né? Não dá pra ficar aqui no Nordeste só de Havaiana. Shortinho e havaiana, né? Não vai dar. O nosso uniforme aqui do Brasil. Mas é engraçado como o lojista técnico de material, ele não funciona só como um lojista, mas como um consultor Sim, também. com certeza. Também, O Bruno aqui da Terra Top, ele foi um dos primeiros lojistas, o primeiro, na verdade. Uhum. Lá no comecinho do projeto da Alpine, a gente foi, não para vender, eu tinha ideia de Claro, vender, com certeza. só que eu saí de lá com uma Visão, né? consultoria. Aham. Com pois nenhum é. pedido na época, então o Bruno deve estar assistindo. Com isso, falou, cara, isso aqui não entra na loja. Agora, mas não entra por causa disso. Que legal. Quase entra, Uhum. mas ainda não. É. Então a gente conversou com mais alguns lojistas naquela época, que foi a Terra Top, foi a Alta Montanha, Uhum. foi a Casa de Aventura. Foram 3 lojistas que já na época deram um direcionamento muito importante para a gente começar a mudar alguma chavezinha Detalhe, no pensamento. É. E que fizeram toda a diferença. Então, o Maicon, que mais me acompanha hoje nessa época, porque é quem pensa todos os produtos, quem Uhum. pega e transforma o feedback de um lojista em um produto. E a gente vê como, todas as vezes que eu estava lá, ele sempre dava muito exemplo sobre os viajantes. Uhum. Então, às vezes, Sim. vem um pessoal com uma ideia que é um produto
X vai pagar um valor até mais alto por um produto que não é o que atende ao que de fato ele vai fazer. Ele vai querer, né? E às vezes é uma conversinha assim, é entender um pouco mais que até não por nada. Em alguns casos salva até uma vida, sabe? Claro que E até legal, Então- se parar pra analisar assim, hoje vocês estão dentro da Terra Top também, né? Sim. E lá, como o Rodolfo comentou, só entra peças técnicas realmente de alta qualidade, né? É. Então mostra a credibilidade de vocês também de estarem lá dentro, né? Que Sim. pra quem não conhece aqui na região, a Terra Top eu acho que é referência, Sim, né? Não, sim. não tem É. outra loja em Blumenau, que é uma cidade grande, eu acho que 300 mil habitantes, né? Acho que aqui a Terra Top é a única, né? Não, com esse entendimento de material Sim, técnico. sim. E nada melhor que para desenvolver as peças do que o próprio feedback de quem usa, né? E tá lá, né? Isso aí que é muito importante, né? Exatamente, a gente bate muito no processo de desenvolvimento, que o Brasil hoje ele é limitado de algumas tecnologias, mas faz com que uma marca nacional saia da zona de conforto, assim, Sim, sabe? sim. Então, o feedback que vocês deram pra gente sobre as blusas de proteção UV, os perrengues que vocês passaram com outras blusas ou até com material de malha, o feedback que um lojista dá pra gente faz com que a gente tente se aproximar mais ainda de quem vai no projeto Extremo. Tá? Eles vão levar algumas peças aqui, eles não vão morrer, gente, a gente prestou só para ter certeza que é muito importante pra gente, né? Mas é isso mesmo, é colocar o usuário final num local extremo. Por isso que a gente tem vários parceiros que fazem isso com o nosso produto para poder chegar depois e conseguir comercializar ele, né? Tem produtos que a gente toma bastante cuidado, que a gente não lançou ainda. Por quê? Porque talvez ele não tá tão bom quanto Estão preparados, a gente qualquer sempre produto Colhe muito similar, né? feedback antes. É. E assim, até um feedback que a gente comentou também, eu acho que lá na fábrica, né? E não é porque a gente é parceiro da Alp, realmente o produto é muito bom. A gente usava antes blusa UV de uma outra marca, né? Que custava, tipo, na época a gente comprou R$50, né? E eu achava, claro, muito bom, porque é o que eu tinha como referência, Até né? testar realmente uma peça boa mesmo, né? Quando a gente pegou as UVs de vocês, gente, claro, é um pouco um valor, né, Obrigada. maior, né? Só que realmente a tecnologia é muito superior. Quando a gente estava no Não se Nordeste, compara. a gente usava, às vezes eu botava aquela da outra marca e tal, cara, né, beleza. Aí quando eu colocava de vocês, cara, eu não transpirava, eu me sentia muito mais confortável fazendo os trackings, não tem nem comparação. E pra quem não sabe, as blusas UVs da Alpen tem também a touca, né? Que no começo eu achei, eu não vou usar essa touca aí. Eu pensava assim, sabe? Eu não vou usar, acho que não fica legal, né? Nossa, Mas, cara, muito, protege muito, pescoço, cabeça, nossa, dispensa até um chapéu se quiser, né? E assim, elas por serem de manga comprida, elas têm a tecnologia térmica, né? Que ela regula a temperatura ali também, né? Isso é o dry que faz. Isso, dry, sabe? Então, nossa, tu pode andar ali no calorzão que tu não vai estar sentindo calor com a peça, né? Da outra marca você usava pra mergulhar, né? Que deixa Mas isso é muito mais de ter o pessoal que, como no caso vocês, que estão lá fora, que estão vivendo, e a gente ter esse feedback Claro. próximo. Porque E outra- essa peça do capuz, realmente, quando a gente... Eu fiquei meio assim, será que... É, né? meio Eu vou cortar assim. fora. Não, mas, cara, isso faz toda a diferença na peça, o capuz. E ela voltou É. novas peças, né? A E a gente... gente usou muito. Nossa, foi as peças que a gente mais usou de vocês. Imagina, a gente tava no Nordeste, ficou 10 meses no Nordeste. Então a gente caminhava sunga e muito, UV. trilha. Hã? Era sunga e UV. Foi mais ou menos assim, né? E olha que o Maicon bolou essa peça depois de uma conversa com o pessoal da Target, que ia para a Praia do Cassino e fazia a sim. travessia, acho que eram 9, 11 dias, de o sol a pino em cima, não tinha nada de um lado, era mar do lado, nada do outro, era restinga do outro, e tinha que ficar. Então, assim, qualquer coisa a mais, mesmo um chapéu, mesmo um boné, mesmo um Sim, protetor claro. solar já ia incomodar, sabe? E ainda hoje vocês estão com as peças ainda aquela da Omni, como é o nome? a Que é ainda amiga, melhor, né? Emana. Emana, né? É, que agora vocês receberam agora. E Aí sim. essa vamos testar também. Essa é bem segunda pele, é uma peça bem fina, tem toda a proteção UV, dry, antimicrobiano também. Só que, além de tudo, é justamente para atividade física ao extremo, que é a Legal. peça que vai aumentar a circulação, Dando Não- mais performance. dá né? mais performance, evitando lesão. microfadiga, microlesão. Já. Querem cafezinho ou querem parar um pouco? Ah, Deu já te 50 dá café. minutos. Deu 50 minutos. já. Corta, então. Tá. Querem Ó, parar um pouquinho? 5 minutinhos? Pode ser? Pode ser, pode ser. Voltamos depois de uma pausa para um cafezinho. E a gente já estava discutindo sobre produto agora, discutindo sobre viagem e tudo mais. O Maicon estava com umas curiosidades já também. Curiosidade Então, das ideias. abrimos um espaço agora. Já saímos aqui com desenvolvimentos exclusivos também, que eles vão Vai levar. ter novidade. Já discutimos aqui. Mas o que a gente tava falando que eu acho legal, e que eu acho que é importante para mim também, assim, como visão de telespectador, agora, assim, qual foi o lugar que vocês mais curtiram a questão de nível de Brasil, assim, não falando da questão de pessoas, que tu falou, assim, né? Sim, sim, Aham. aham. Mas, tipo assim, meu, Beleza. que legal, Michael, vai com a tua família um dia Vai pra lá que curtir. vai ser legal. Eu
porque eu tenho crianças, né? Mas há outras pessoas podem escutar também, Sim, podem claro. se inspirar, assim, né? Uhum. Então, falando de praias, vamos começar. Vamos dividir assim, É que talvez, assim, né? um lugar não tem como pontuar, sabe? Um lugar só. São praias, cachoeiras, né? Um lugar assim, falando de praias, o litoral de Pernambuco, o litoral sul de Pernambuco E o norte e o de Alagoas. norte de Alagoas. Então, aqui vai de Porto de Galinhas até Maragogi. Ali todas as praias são incríveis. Pode ir em qualquer uma, mesmo as mais conhecidas, menos conhecidas, que é do lado às vezes. Ali, nossa, as praias são maravilhosas. Então, esse é o litoral que a gente mais achou bonito, assim, sabe? Sim, falando de praias é ali mesmo. Tipo, o pessoal conhece mais Porto de Galinhas, Maracaípe e Maragogi. Mas não, a gente conheceu muito lugar lá que, tipo assim, do lado de Porto de Galinhas tem várias outras praias. Aham. Que são tão bonitas quanto. Obrigado. Obrigado, Jé. Tão bonitas quanto e o pessoal às vezes não vai. Até na própria Porto de Galinhas, né? O pessoal, tipo, sai do centrinho, cai direto na areia, né? Cara, eu não sei, parece aquele fluxo de manada, eles só vão ali na frente. Mas a gente que gosta muito de mergulhar, a gente aprendeu a mergulhar muito bem durante a viagem, se equipou com nadadeiras, óculos de mergulhos. A gente pegava, andava 200 metros pra direita, cara, achava umas piscinas naturais só pra gente. Então ali é um lugar, porque o Mike comentou, pra família, tu com criança pequena, pode levar a sogra, não vai se afogar. Infelizmente ou não. Não, mas assim, realmente foi um lugar que até a nossa família veio visitar a gente e eles adoraram. Foi lá que você Foi lá. A gente Porque a água, como eu também comentou, a água é morninha, quentinha. transparente, cara, é incrível, tá? Naturais, tá muito Nessa legal. parte de praias, quem quiser conhecer o litoral do Brasil e ir nas melhores praias, pode ir já tranquilo. O ano inteiro. O ano inteiro. Praticamente é. E questão de serra, a gente gostou muito da Chapada Diamantina. A gente até brinca que a gente moraria lá, né? Porque... Brinca não. comenta, Um né? dos lugares que a gente teve assim, pô, a gente moraria aqui. Bateu o que sabe? Pô, que é lugar que a gente curtiu. né? Nossa, a Chapada Diamantina é incrível. E lugares diferentes no Brasil, o Jalapão. Jalapão é uma coisa que tu vai encontrar só lá, aqueles fervedouros, né? Uhum. Aquela cachoeira daquela coloração lá, a cachoeira do Formiga. E os lençóis maranhenses. Né? E o Jalapão é assim, um ponto que a galera bota muito medo, né, de ir pra lá, que tu vai atolar, que parece o fim do mundo. É um pouco isso mesmo, mas não é tudo isso, sabe? Cara, as estradas não são tão ruins. Tem muita gente que fala, não, só de 4x4, mas a gente conheceu gente que foi de van, foi de Kombi. Não é todos os atrativos que vão conseguir fazer, sabe? Mas eu não sei, o conjunto da obra, por ser um lugar um pouco mais isolado, tu pegar mais o cerrado, assim, cara, é incrível, né? É diferente do que tá acostumado a ver aqui no sul, né? Então tudo isso, e ver aqueles fervedores no meio do nada, aquela água brotando ali da terra, água, uma temperatura muito agradável, transparente também, pra criança, família, cara, é um lugar espetacular pra todo mundo. E tem uma estrutura com pousadas, tem restaurantes legais, é tudo mais simples. A primeira vez que a gente foi, uma vez a gente foi de 5 anos avião, atrás, praticamente. a gente passava na rua e a gente via uma plaquinha, almoço. Na própria Na casa casa. das pessoas. Tipo, tu tinha que tirar a criança da mesa, peraí, tu já comeu, agora é minha vez. Sabe? É tipo nesse estilo. Hoje já faz o que, uns 6, 4 anos que a gente foi, já tá mais estruturado, já estão ligados nessa parte do turismo, já estão, né? As agências de turismo que vendem os passeios, se tu quiser tu pode, né, andar só com eles lá. Mas a gente sempre gostou do rolê assim, desse tipo. Mas assim, o Brasil é incrível, é incrível. Tu encontra desde as praias mais bonitas, desde as cachoeiras mais bonitas, serras. Não tem como escolher um lugar só, sabe? São belezas diferentes, né? Sim. Então é difícil. E lugares que a gente não conheceu, que a gente gostaria muito de ter conhecido, só que não deu nessa viagem. Eu acho que fica ali Roraima, né? Também fica Monte Roraima. E também Amazonas. São 2 lugares que não deu pra ir, porque a gente tinha como meta chegar num período bom lá nos Lençóis Maranhenses, que lá tem um período que chove muito, aí tem um período que fica, né, para de chover, que é o período ideal pra tu lembra mesmo? Tudo Julho e cheio julho. ainda, né? Junho e julho é final das chuvas, as lagoas estão todas cheias, a melhor época, né? Julho até agosto. Aí depois, setembro, outubro, começa a ir secando as lagoas, né? Uhum. A maioria das lagoas, elas enchem por causa das chuvas. Então, essas lagoas, elas secam, né? No período de estiagem. Tem uma e outra que são pelo lençol freático que ainda mantém, né? Uhum. Mas se você quer não pegar as lagoas cheias e bonitas, é esse mês ali. Julho e agosto é um dos melhores meses, né? Cara, e Mas teve muito se não lugar. fosse isso, teriam ido até Roraima ou até... Sim, é que daí ficava muito fora de mão Sim. já, né? E assim, aí seria pouca coisa que a gente queria fazer em cada estado, né? Então, não sei se valeria a pena financeiramente, e no começo da viagem a gente estava com o orçamento mais apertado. Então, teve essa questão também, né? Então, a gente decidiu o quê? Fazer bem feito o que a gente fez, né? Não, aqui vai dar para fazer legal, vai estar no nosso orçamento. E depois a gente vê futuramente uma próxima expedição só fazendo os estados do norte. Porque como eu também comentou no começo, a gente fez 19 estados, né? Então essa parte do norte fica para uma próxima aventura. E outra coisa também que é legal
A gente fala às vezes de praia e tudo mais, mas assim, o sertão, né? O sertão é muito. Cara. É uma experiência muito massa, assim, conhecer o sertão mesmo, sabe? É realmente aquilo que a gente tu vê, assim, naquela época de estiagem, assim, a Caatinga, a Mata Branca que fala, né? É só galho seco, os rios estão todos secos. A gente passou por lugares, Vale Catimbau, Pernambuco, né? O Vale do Catimbau. Agora é muita coisa pra lembrar, mas... Vale do Catimbau é um lugar, assim, que tem... A gente foi nos lugares, assim, que é abastecimento das casas só com caminhão-pipa, sabe? Então, é lugares bem Outra extremos, realidade, assim. né? Exatamente. Tipo, é o que muitas vezes a mídia passa pra gente, né? Essa parte da seca, né? A gente realmente viu isso, mas, cara, o povo incrível, né? Os lugares, como a Dami comentou, o Vale do Catimbau é um lugar que acredito que 90% aqui do sul, 99% não conheça. Nem só do sul, E né? a gente Todo o ficou Brasil, né? sabendo lá quando tava chegando perto. Lá. Tipo, o seguidor, isso é uma questão legal, que os seguidores dão muitas dicas, né? Olha só, não tá ainda, não é viralizado o lugar, não tá no YouTube, não tá no Instagram, mas vamos pra tal lugar que senão vão se arrepender. Legal. Porque às vezes que um amigo de um amigo já foi, sabe como é que é e tal. Então esses lugares acabam surpreendendo muito. Vale Catimbau, meu, demais. Assim, o perrengue é leve, assim, né? Mas o Rodolfo ele já é um pouco mais hardcore, assim, ele já gosta de uma coisa mais disposição, assim. Até o Rodolfo tem algumas experiências como viagem mesmo, de pegar o carro com família e meter a cara aí, que é bem essa vibe, Essa pegada, né? Sim. E o que eu acho legal também, assim, porque assim, tem o Brasil, como falou, é grande e tem pra todo mundo, né? Pra pessoa que quer uma coisa um pouco mais confortável. Mas e como é que é esse negócio assim? Porque vocês dois estão sozinhos Sim. no mundo, né? Ora estão lá conhecendo pessoas, ora vocês Sim. estão longe de tudo. E, tipo assim, tem algum momento que vocês se sentiram tensos, assim, do tipo assim, meu, a minha privacidade tá sendo invadida. Lá a Tami tá lá fazendo xixi no matinho, tem alguém olhando, ou estão dormindo no carro, tem alguém em volta, tem um tá momento segurando, tenso, assim, sabe? Cara, E dá uma cortada, assim. tem né? isso não, mas tem uma história que foi em Minas Gerais, que eu vou deixar até a Tami falar, da igreja. Ah! Então, meu Deus, a gente não tem o que reclamar dessa viagem do Brasil. E graças a Deus a gente nunca passou nenhum perrengue, tipo, em questão de relação de segurança, sabe? Nunca a gente foi acordado, ou tentaram arrombar o carro, ou assaltaram. Isso nunca aconteceu. Mas já aconteceu algumas situações bizarras. Engraçado, né? A gente uma vez estava em Minas Gerais, na cidade de Carrancas. Paraíso das Cachoeiras. É mais interior, tem bastante cachoeira lá. E daí lá a gente dormiu no... Que isso é? Pátio da igreja. Não tem onde dormir? É no pátio da igreja. O pátio da igreja é mais... Ninguém vai mexer, né? Com o pessoal lá no pátio da igreja. Eles acham que é o padre que tá E a gente tava lá numa época de feriado. É feriado santo, eu nem lembro. É qual Semana que é. Santa. Eu acho que sim, né? E lá era Semana Santa mesmo, todo dia. E assim, ó, meu Deus, todo dia tinha missa, né? A gente ficou uns 4 dias dormindo na praça lá, né? Tinha bastante cachoeira, bastante coisa pra fazer. E um dia a gente tava o quê? Já era 8 horas da noite, né? Eu acho que a gente tava dentro do carro. E assim, quando a gente tá dentro do carro, ninguém vê que a gente tá lá. Porque a gente fecha os vidros, só deixa uma gretinha, né? No Assim, vidro. tá. E nosso vidro tem o vidro, isso filme, né? É escuro, né? Então não tem como ver. A gente consegue enxergar, mas a pessoa que tá fora, não. Mesmo com a luz acesa. Não, Geralmente tá só com o celular dentro. Daí a não gente deixa tava aceso. assistindo uma série aquele dia. Já tava deitado já. Deitados os dois, assistindo uma série. Daqui a pouco, bum, do lado do vidro. A gente olha, é uma fanfarra lá do lado, assim. Da Semana Santa. Era uma procissão. Tipo assim, a cidade tem 5 mil habitantes, tinha 8 mil pessoas. Não tem da habitantes. Veio gente das cidades vizinhas, eu acho Era que não todo pode. convocado, né? Não era convidado pra Não é. E assim, ó, ali era uma passagem onde a gente tava estacionado. Bem na frente da Então, igreja. acho que por 1 hora ali tocando e ia. E cara, assim, fala. E daí, assim, as pessoas paravam, porque daí parava o bonde lá na frente, parava todo mundo, né? Daí o pessoal parava na frente do carro, as velhinhas, e ficava arrumando o cabelo, Não ia afinar. pra ver se tinha cheirinho no dente. E nós lá assim, Tipo, não se aguentando dentro do carro. se aguentando pra não rir, né? Meu Deus, é muito engraçado. Mas questão também de dormir em lugares públicos e sem incomodar, já aconteceu de ter, chegar aquele pessoal do som, que quer curtir uma musiquinha, mas a gente sabe que é normal, né? A gente fica lá de boa, também não acontece. Aí a gente tem no carro, a gente tem colado as bandeirinhas dos estados que a gente vai passando, né? Daí o pessoal chega, olha quantos países eles viajaram! Olha só! E falando sobre privacidade que tu comentou, a gente tem uma ducha no carro, né? Eu já comentei ali. E ali em Carrancas a gente tava dormindo na praça da igreja e a gente não ia montar, né? Na época a gente nem tinha uma barraquinha chuveiro, que é aquele provadorzinho e tal, não tinha. Aí a gente tinha que ir para lugares mais isolados para tomar um banho. Aí o que a gente fez nos primeiros dias? A gente tomava banho de cachoeira e tal, era o banho do dia alguns dias, mas não, agora a gente precisa, ficar pelado, né, literalmente, e tomar um banho caprichado, né?
Eu falei, puta, vamos achar um ponto mais, até passa a Estrada Real ali por ali, vamos achar um ponto na Estrada Real, a gente já faz um vídeo do dia e tal. E, cara, assim foi, a gente rodou, acho que 18 quilômetros e tal, pra achar um lugar isolado pra dormir. Aí eu brinquei, falei assim no vídeo, ó, galera, só que assim, ó, vamos dar bastante like, curtir, a gasolina tava R$8,50, R$9 o litro, pra valer a pena você ter saído dali pra tomar um banho. Só que o que eu fiz na capa, né, que o pessoal é muito atraído pela capa e título. Eu falei, tomamos banho pelado na Estrada Real, e literalmente. E, cara, aquele vídeo deu quanto? Deu, acho que... Deu um monte. Pagou a gasolina ainda. Tipo, deu 500 mil views, sabe? Coisa assim, né? Que chamou muita atenção, né? Ai, cara. E foi do lado da rua mesmo. Você Não, pagou, tinha uma entradinha lá e tal, e lá foi, né? Só que a gente não mostrou nada no vídeo, né? Sim, não. Fizemos só uma capinha Era lá. só um clickbait. Claro, mas pagou a gasolina, isso que importa. E sobrou. E ao longo das andanças ali, de certo, comida de tudo que era lugar do Brasil, assim, até isso dava tinha alguns perrengues por causa de... Revertério, Pô, tudo não isso, foi né? nada, né? Porque o cara sai aqui de Santa Catarina, vai pra Bahia. Olha, foi O no Ricardo começo... que é o Ricardo tem mais Mestre. problema com isso aí do que eu. Tipo assim, não foi nem... foi no início da viagem. Pô, é uma coisa comum, sorvete. Aqui em Veneza, no Rio Grande do Sul... Não, Santa Catarina, é Veneza, né? Veneza? Na É, Veneza. a gente rodou pelo Rio Grande do Sul e caiu lá em Veneza, que os avós da Tami são de Criciúma, né? O pai da Tami natural de lá também. E a gente foi pra Nova Veneza, conheceu uma... Tipo, pra quem não sabe, tipo, tem a gôndola, tem o laguinho e tal, né? Estilo italiano mesmo, cidadezinha e tal. E bem gostosa pra conhecer e tal. E tinha uma casa de pedra, que era imigrantes italianos que vieram em 1900 e bolinha pra cá e tal. Daí a gente foi lá conhecer as casas de pedras. Mas antes disso, eu tomei um gelato. De lá italiano. E pra quem não sabe, gente, eu sou meio exagerado na comida, eu sou magro de ruim, literalmente, sou um cano reto de 100. E a Tami pegou um gelatinho menor, que ela é mais, né, tal, e eu peguei um pouquinho maior já, né? Pensei, pô, se o de 100 é 10 pila, o de 200 é 7, eu vou pegar o maior, né, olhudo, né? Cara, beleza, tomei o gelatinho lá, tava gravando vídeo e tal, e dali a gente foi pra Casa de Pedra. Quando chegamos na Casa de Pedra, tava quente naquele dia, começou um blum, blum. Cara, o estômago começou a dar um revertério, gente. Nossa, daí eu pensei assim, mas dali a gente ia pra um camping. Só que antes do camping a gente ia parar numa cachoeira. Eu pensei, não, dá pra aguentar. Então, eu disse, não, não aguento. Podia ter ido no comércio ali, mas eu ia acabar com o comércio. Teve lá no dos sorvetinhos, né? Cara, a gente foi primeiro numa cachoeira, se eu não me engano, era a Cachoeira Bianchini. Daí a gente rodou e tal, né? Eu já tava meio assim e tal. Chegou lá no estacionamento da cachoeira. Cara, tinha várias vagas e tal. Pô, tinha uma vaguinha bem bonitinha pertinho da cachoeira. Parei lá, desliguei o carro. Aí a Tami já tirou o cinto, saiu do carro e eu senti assim, cara, não dá pra sair do carro. Já cruzei as pernas e falei, Tami, não vai dar. Mas o que não vai dar? Eu disse agora, cara. A cachoeira tava socada. Agora tá pronto o negócio. Ela falou, como assim? Não dá pra sair do carro. Eu fiquei já nervoso. Cara, não tinha passado até então e foi uma das únicas vezes que me deu isso. Aquele revertério, daquele tipo que você sabe como é que é. Cara, daí eu falei também, vamos procurar um lugar mais isolado pra usar o banheiro. Só que não tinha comércio. Martinho. Tipo assim, era uma geral que era um mato e tinha uns acessos laterais que era mais mato ainda, né? Mas, cara, a gente pegou, saiu da cachoeira também, já começou a rir de mim e tal, né? E, cara, a gente entrou numa rua à esquerda, assim, logo depois da cachoeira, que eu pensei, aqui é tranquilo, né? Mas não, cara. Isso tinha gente estendendo roupa, isso tinha uma casa do lado da outra, tinha Criança jogando futebol na rua. soltando pipa, jogando pinhão, gente fazendo meio fio na estrada de chão, eu juro. Só que isso não foi gravado, porque no começo ainda a gente era meio tímido, não queria mostrar essas coisas. Eu ia dizer que dá pra fazer mais um clickbait aí. Mas, cara, daí a gente começou a andar naquela rua de estrada de chão que, Jesus amado, parecia, sei lá, parecia Centro de o Indaial. centro da cidade, cara, não tinha onde é que parar pra ir. E já rodavam 5 km já. Não e achava nada. um comércio e não achava um mato. Tipo assim, eu era sítio só com pasto, que eu não ia botar minha bunda lá na navio, né? Até que a gente achou um bambuzal, gente. Nossa, eu vi, também é aqui. É aqui. Mal desligou o carro e já saiu correndo. Mas eu vim com os pés cruzados, sério, trancando tudo, cara. Suando, tava suando. Suando frio, nossa, ela tá me rindo, e eu falei, não, ri que é sério, já bravo com ela. Cara, eu saí do carro, peguei papel, cara, cruzei a rua, tu pensa uma cena em Matrix, eu correndo em câmera lenta. Pra mim, que ali passou na cabeça, eu grudei num bambu, tinha um bambuzal, e desci. Quando eu desci, eu já fui baixando as calças e, meu, cara, gente amado, foi só um tampão. Cara, não tava nem um minuto lá, uma moto, pip! Oh, caramba, cara. Também ficou pra cima, eu tava no banco e acho, caramba, tá lá sozinha. Então só saiu um tampão só, tipo, não deu pra continuar, né? Aquela coisa bem feita, né?
Cara, saí dali pra cima e tal. Falei, Tami, o que que deu? O cara passou, não, só deu uma buzinada. Talvez o carro ficou meio na curva e tal, né? Cara, né, me limpei lá e tal. Até deixa eu voltar. A gente tem o costume de usar o cheat tub. Pra quem não sabe, a gente Aham. bota o jornal, coloca o cal, faz necessidades em cima, né? E joga cal de novo por cima, que o cal vai reter o fedor, o odor e vai secar as coisinhas ali, Igual né? os motoristas usam, né? É, a gente sempre usou isso muito na montanha, mas naquela hora esquece o cheat tub. Não tem. Deixei meio quilo de adubo lá pro tio, cara. E como eu não fiz tudo que eu queria fazer, que eu tava nervoso, apreensivo, gente, dali pro campo foi mais 4 vezes. Nossa, Cara, ele foi adubando tudo pelo caminho. Pô, Teve uma hora- vamos usar, né? Pior que não foi uma bonzal, o pior foi um capim elefante, que tu sabe, tu Certo, vai todo andando pelo cortado. capim elefante, tu pisa em cima, ele vai subindo aos poucos, né? Tu Vai sabe, né? voltando. E eu amassei lá, depois eu só com a cabecinha assim pra cima, né? Tipo, pensou aqui no matinho, tava também tá beleza, tudo certo, preocupado com a mulher, né? Cara, meu Deus do céu, eu tava fazendo minha necessidade lá, logo o capim elefante começou a subir. Aí eu me caguei todinho. Cara Ali diferente. não né? teve jeito, cara. Eu acho que o perrengue, assim, foi um dos mais violentos dessa parte, né? E caranguejo, né? A gente comeu caranguejo pela primeira vez. É, e ele ali eu também fiquei passou mal. internado na viagem. Passei 40 dias Porra. tomando soro. 40 dias? 40 minutos. 40 dias. É, mas foi só isso. A gente não teve nada de muito. Essa vez o caranguejo a gente tava na casa do seguidor, né? Então ele se ferrou, porque eu acabei É. com o papelzinho deles. A gente ficou no lugar, ficou uns 4 dias, 3 dias, né? Ruim, horrível. Deu É uma um- intoxicação alimentar, né? Provavelmente, né? Até que foi pouco, pelo tanto de lugares diferentes que É. eu fui. Não, a E gente provei tem comidas muito estranhas. A gente provei no Lagoas, não lembro, foi em Sarapatel. Sergipe, Sarapatel. Cara, que comidinha diferente. Tipo assim, era... Eu não tive coragem de comer, Não? Não, É tipo miudagens do porco, intestino, sangue coalhado, sangue coalhado. tripa, Tu sabe? foi nessa aí? Fui. E ele comeu. A gente foi no PF, tava no mercado público. Eu já queria experimentar alguma coisa da região, né? Uma pra gravar e eu tenho curiosidade, não tenho muito nojo quanto a isso. A moça falou, moça, o que tens hoje no cardápio e tal? Era dentro do mercado público, eu falei, tenho frango, bife, sarapatel. Sarapau o quê? Eu já, né? Sarapau o quê? Me interessei. É Aí isso que eu quero. E o que é? Ela disse, não vou, tu queres, mas eu não vou te falar o que é, senão tu não vai comer. Só vou falar depois. Meu, credo. Aí E eu já assim pensei, ela não vou comer isso aí, não. Nem sei o que tem, Aí mas ela não vou. trouxe, eu fiz uma carinha, mas era gostoso, era bem temperadinho e foi bem. É, Mas o não me cara deu falou ruim. que tava bem temperado, tipo, parece uma sopa, assim, com um monte de... É. Eu lembro que a gente teve um perrengue em viagem que a gente fez com a família. Foi na segunda viagem de carro, que daí a gente sempre fazia. Eu, meus irmãos e os meus pais. Meu pai sempre gostou muito, então ele ia na boleia nas primeiras, depois a gente começou a dividir. E a gente a gente ia até o Peru, e a gente tava cruzando a Bolívia de carro. E nos primeiros postos de gasolina a gente descobriu que eles só deixavam abastecer carro boliviano, placa Sim. boliviana. Ah, tem. Os brasileiros só imposto oficial. Só que não existia uma informação certa de onde ia ter. Então, assim, o mais comum lá era encher um galão, Galão. ir andando até o posto, botar a gasolina no galão e abastecer na estrada. Então, foi assim que foi acontecendo nos primeiros dias. Meu pai e meu tio que iam Uhum. pô, eu quis ser proativo, ajudar, né? Então, assim, o meu tio já era, acho que ele tinha uns 55 anos, assim, ô tio, pô, não precisa não, deixa que eu Deixa que eu pego a vou. mangueira e a minha única referência de alguém fazendo isso era o desenho do pica-pau, alguma coisa assim, ó, funcionava. Aham. Então, eu fui lá, botei a mangueira e comecei a chupar o ar até que, mas pra mim isso ia levar uns 5 minutos. Meu Deus, é 2 puxadas já. A terceira puxada não deu tempo, eu dei 2 goles de Ah, grafite essa mãe. antes de ter a presença de espírito de parar, né? Aham. Cara, e daí, Meu Deus. cara, eu pensei, puta, né? Que agora? A gente Aham. tava no meio da Bolívia, né? A gente Sim. tava indo pro Salar de Uyuni. Aí eu escovei o dente, tomei uma coca, alguma coisa assim. Pegamos a estrada. A gente tinha mais umas 8 horas de carro. Passou umas 2 horas, eu aquele... Ai, não. Meu Deus. Meu, parecia que tava abastecendo o banco de carona. assim. E foi, aquela noite, acho que foi umas 10 vezes no banheiro. Uhum. E daí no dia seguinte, a gente ia pro Salar. Não queria ir, mas pô, era o Não ponto tava mais legal da Bolívia, então É. fui junto, né? Mas eu ia quietinho, perninha cruzada. Toda a viagem, quando a gente tava chegando lá, cara, ó, aqui tem um monumento que eles fizeram pro Rally Dakar, que tava passando por lá aquele ano. Vocês querem dar uma olhada? Ele, sim. Ah, beleza. E logo ali na frente também tem o ponto de encontro de todo mundo, que era uma ilhazinha, Aham. uns 400 metros longe. A gente desceu do carro para tirar uma foto lá do monumento. Desgraçado, pegou e foi embora. Foi até a ilhazinha, 400 metros de distância. Aham. Mas para mim aquilo lá parece uns Tu não tava legal? 15 quilômetros. Aham. Eu fiz Meu pastinho de tartaruga Deus até, do céu. não sei daí.
Quando eu passei uns 7 dias, mal. E no último Nossa, dia, quando eu tava ganhando cor de novo, a gente já tava no período, meu primo falou, pô, Adolfo, eu não te falei antes porque mas eu achei que tu ia morrer. Estraga a viagem, né? Nossa, Estraga. demais. Sei, né? E tá com o psicológico bem, né? Então, não foi com comida, eu sou mais... Mas mais gasolina foi uma experiência única. Aham. Mas isso aí é uma questão ruim pra nós, né? Porque como a gente não tem um banheiro disponível pra nós ali, né? Então, essas situações são um pouco mais complicadas. Até essa questão aí de banheiro, a pessoa pergunta muito, se preocupa muito, né? Pô, vocês não tem um porta-pote. Pra quem não sabe, o porta-pote nada mais é que um banheiro portátil, uma privada portátil, né? Que embaixo tem uma caixa de 20 litros aproximadamente pra colocar, né, detritos, né? Que fica ali, depois tu descarta num banheiro comum. A gente não tem, porque a gente não tem espaço pra isso, né? E eu sempre uso a referência do quê? Pô, se tu pegar uma viagem de carro daqui pra São Paulo, daqui pro Rio, tu vai rodar 1.000 quilômetros, um exemplo, né? Se bater vontade no banheiro, vai onde? Ah, vai um posto, vai um restaurante, vai pegar uma aguinha na padaria, posso dar o banheiro e tal, né? Aquela carinha tímida, né? Vai lá e faz o trago, né? Xixizinho. Pra nós, é isso, né? A gente tá sempre na estrada e é uma busca todo dia por um banheiro, por chuveiro, só que pra nós a gente acostumou legal. Pra nós isso já não é um perrengue, vamos dizer assim, né? E a gente sempre tem praticamente um banheiro disponível. Até esse dia a gente fez as contas, né, também. A gente gastou quanto com camping? Com camping? Com camping e estacionamento. Ah, não lembro Porque a direito. gente ficou muito, mas 99% na rua. Então, na rua tu não tem esse banheiro disponível, né? Às vezes tu tem um comércio ali perto, até é legal que muitas vezes o pessoal, a gente parava à beira de uma praia, chegava um vizinho lá, pô, vocês estão viajando? São da onde? A gente fala, a gente é do sul e tal. Pô, se precisar usar o banheiro, usar o Wi-Fi, separar o carro dentro, sabe? O pessoal é muito receptivo. Então, a gente nunca teve um não de um restaurante, de um, né? Inclusive, tem uma história legal pra contar também. Foi em Macau, no Rio Grande do Norte. Eu também já tá virando ali já. A gente foi num banheiro de um comércio. Pô, depois do cafezinho quente, pra mim é isso, é vida, né? Ir no banheiro, né? A gente tava lá em Macau, beira da praia, não tinha um banheiro público, então a gente tinha aqui no comércio. Eu lembrei dessa história, foi na finaleira. E, cara, a gente Isso foi aqui lá... é barzinhos, na verdade. Tipo de bar, tipo de cachaça. É, um negócio Né? bem roots, assim, roots mesmo. Tão roots que eu vou contar pra vocês como é que era o banheiro. Cheguei no banheiro, fiz minhas necessidades, fui lá... Primeiro tu pediu pra essa que podia. Não, pedi isso, podia entrar e tal, né? Pô, posso usar o banheiro e tal, a gente tá ali viajando com os motorhomes e tal. E tava com outro casal de viajante também, que a gente viajou um tempo junto. E ela falou, não, fica à vontade, né, senhorinha, né? Não, fica à vontade, pode usar o banheiro lá, né? Tipo, eu disse, não, beleza, né? Fui lá, entrei no banheiro, pô, cara, eu só olhei se tinha papel higiênico, né? Que é o principal. Gente, depois que eu acabei ali, né? Vou puxar de carga. Cara, cadê a descarga? Eu tava assim, era aquelas privadas acopladas, né? A caixa acoplada, mas tinha os mecanismos ali dentro, só que vinha um cano de fora. Tava assim, atravessava a parede pro lado de fora. Eu assim, o que eu tô perdendo aqui, gente? Que tecnologia é essa? Cara, o que eu fiz? Cara, aquele monte, né? Aí eu botei a cabecinha pra fora, vi onde é que tava a tiazinha, só vi um tio, né? Acho que é o marido dela. Aí eu peguei e fui lá fora. Daí eu comecei a olhar pra fora e pra dentro, pra entender. Cara, a privada, ela era abastecida com a água da torneira. Na pia, fora tinha uma pia. Tinha que ir lá lavar a mão pra poder... Isso, mas não ia sair só com aquilo ali, né? Eu deixei a pia ali e fiquei do lado da pia, né? Fiquei do lado da pia. Fiquei do lado da pia esperando, né? Cara, vai demorar pra chegar. Cara, eu imaginei, não vai numa só isso aí, não. Aí eu falei, ó, me desculpa, senhor, mas assim, aqui não vai embora, não. Falei pra ele. Eu disse, calma aí que eu vou buscar um balde pra fazer. Cara, mas a pior isso ali foi eu. Tava morrendo de vergonha. Mas o mais legal foi depois a Tami. Eu voltei, a Tami tava no E banheiro. nosso intestino é sincronizado? É que nem quando mulher anda junto. Geralmente tem a TPM no mesmo período. E nós é o organismo, né? Quando a Tami foi no banheiro, o que tu te pediram quando tu entrou na porta? Daí eu fui no banheiro e falei, posso usar o banheiro dela? Falou, já vou trazer o balde. Cara, foi muito bom. Velho. Então, o balde, moço. Nós morrendo da vergonha mesmo. Ai, ai. E perrengue na estrada do casal, porque assim, uma coisa é tu ter um relacionamento Perfeito. na casa que tu encontra a pessoa 4 Você- horas por dia. 24 horas juntos, né? Tipo, Aham. porque a folga de vocês é ir no banheiro, né? Cada um- Pode falar. Como é que foi essa evolução do É. casal tradicional pro casal que... Então, vou te dizer que A rola gente mais ainda está estresse. se adaptando. Rola um pouco mais de estresse, porque a gente tá 24 horas junto, né? Então, tipo, a convivência ali é intensa, no caso, né? Então rola um pouco mais de estresse e briga do que rolava em casa. É Porque em casa a discussão, gente, né?
Briga que eu digo conversar, discussão, assim, né? Tipo, divergência. Vai dormir do lado de fora da Dorinha. Dorinha é nosso carro. Vai dormir do lado de fora. Divergente. Antes tinha barraca testa, um dormia na barraca e um dormia dentro, né? Agora não tem essa. Mentira. Daí, mas assim, é aquela coisa, tem que saber lidar, né? Conversar e... Como o Mike comentou, a gente tá 24 horas junto. Antes a gente ficava 4, 6 horas por dia. Eu trabalhava até as 6, às vezes eu já estava em casa, às vezes ela chegava depois de mim. E agora não, a gente acorda junto, vai dormir junto. Então, claro que o nosso período junto é muito maior do que antes. Claro que vai ter muito mais divergência do que antes. Só que eu acho ainda que a gente... Às vezes que um quer espancar o outro e tal, né? Não, mas na brincadeira. A gente se lida, se aguenta bem. Se aguenta bem. A gente sabe, assim, que a Tami tem uma cabeça, eu tenho outra. Não tem, né? Ninguém é... Até é legal isso, porque não, né? Cada um tem seu pensamento e tal. A gente rola discussões. Ah, não achei legal que fez isso, não achei legal que fez aquilo. Só que não tem como ficar brigado uma semana, né? A gente, a gente trabalha junto, a gente vive junto, né? Então a gente tem que criar conteúdo junto. Então a gente tem que engolir aquela birra, vamos supor assim, que às vezes ninguém quer ceder, né? Os dois têm que ceder pra voltar a viver normalmente, né? E assim não a gente dá vai pra levando. romantizar o negócio, porque Sim. realmente é uma coisa que tá ali 24 horas, é intenso, né? Então a gente tem que saber lidar, né? com Eu essas já fui coisas. amarrado no bagageiro 2 vezes. Gente. Cara, tu vai lá em cima do bagageiro. Tá bom. Tá. É bom que, como vocês falam, o pessoal dos motorhome é gente boa, então, de certo, às vezes o Ricardo tem um lugarzinho pra dormir quando Sim. tá me Eu mandando dormi pra aqui, fora. tá? Né? Não, mas é Nossa. tranquilo, demais é tranquilo. Tem algum segredinho, assim, pro pessoal que assiste saber quando é que vocês estão gravando conteúdo já de birra, assim, ou não? Ou não? Cara, eu vou contar uma coisa pra vocês que a gente não contou em lugar nenhum e poucas vezes a gente abriu isso, né? Teve uma vez que teve uma discussão um pouco mais acirrada, vamos dizer assim, né? Que a gente discutiu, né? Legal, tava no Wide Camp, numa cachoeira bacana, discutimos ali na hora do almoço. Cara, essa é coisa de TV isso aí, gente. A gente discutiu, não tava clima pra gravar, porque eu não vou gravar emburrado, também não vai gravar emburrada, né? Nem sei quem tava certo ou tava errado. Aquela briga de casal que um vira... Não, peraí, não sei o que, né? Cara, a gente passou o dia discutindo, praticamente, não, mas isso não acho certo isso, não acho certo aquilo. E acabou gravar. Só que a gente já tinha começado o conteúdo, né? Que a gente começa a gravar de manhã. A gente fez o quê? A gente ficou o dia e uma parte da noite discutindo pra se entender. No outro dia, começamos a discutir de novo. E foi até quase meio-dia. O que a gente fez? A gente começou de onde a gente parou. Tipo, 24 horas discutindo, praticamente, né? Até o meio-dia do outro dia, e continuamos o vídeo. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Porque assim, no primeiro dia a gente tava cozinhando na hora que a gente começou a discutir, então depois a comida tava pronta, no outro dia, entendeu? A gente esquentou a mesma Não, comida. mesma coisa. Isso é bastidores, gente. Jogada de marketing, de Porque mestre. não tinha, né? Não tem como tu também mostrar uma coisa tão negativa. Ah, estamos aqui brigando, fechando aqui, não sei o quê, né? Não, Então a não gente, faz parte. a gente não tá legal, não vai gravar. Enganação, assim, né? Uhum. Tipo assim, de... Não, tá, dá um sorrisinho aí. Mas não, a gente tem as brigas, é igual qualquer outro relacionamento. E a gente sabe que, tipo, a gente não vai também mostrar isso, porque é uma coisa muito íntima nossa. Mas a gente né? fala sobre isso no canal. A que gente fala não é que fácil, sempre né? tem, não é? Ah, a gente nunca briga. Mas eu acho que o que eu e a também a gente tem em comum hoje, a gente ama o que a gente faz, né? A gente gosta muito do que faz. E a gente ama um ao outro, com certeza, né? E eu acho que o mais importante é isso, gente. É fazer... Os dois fazem o que gostam. Se eu não estivesse contente gravando vídeo, se eu não estivesse contente viajando, não ia dar certo nunca, né? Ah, Ou ela ia estar emburrada, ou eu ia estar emburrado, não ia dar certo o A relacionamento. gente tem um gosto muito parecido, né? Como a gente gosta dessa vida e gosta do que faz, essas brigas não são nada, entendeu? Pô, eu não vou, sei lá, chegar ao ponto de terminar com a Tami, sei lá, por causa de uma birrinha, sendo que a gente se ama ainda, a gente, né, a gente tem muitos sonhos pela frente, sabe? A gente tem planos para, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos e é assim que a gente quer continuar, né? Viver junto e viver nossos sonhos. Olha, que bonito isso. Foi quase uma declaração. Ai, ai. pra mim, eu agora quero, tipo assim, eu tenho uma curiosidade muito grande, acho que se eu pudesse fechar com isso até a conversa, eu sei que vocês já têm bastante coisa planejada daqui pra frente, Sim. mas, cara, do que vocês conhecem, do que vocês já preveem que vocês vão estar passando nessa próxima aventura, que acho que vai ser um baita de um passo, né, enfim, no que vocês vêm fazendo, então, assim, vão desbravar novos horizontes, novos climas, novos perigos, novas... O que vocês estão mais ansiosos por isso? Tipo, o que vocês já sabem que vão visitar, que vão estar conhecendo Show essa pergunta. e que já, tipo, já puxa um pouco mais, já desperta um pouco mais, sabe? Posso começar? Uhum. A nossa viagem começou pelo Brasil, né? Aham. Só que antes disso a gente estava muito indeciso. Se a gente ia para a região da Patagônia, que tu conhece muito bem, né?
Ou fazer o Brasil. Patagônia, Brasil, Argentina, Chile, o Brasil, tal. Nós estávamos naquela dúvida, mas quase até a finaleira, assim. Né? Porque eu sempre olhei muitas fotos, é um lugar muito diferente, né? Então a gente está muito, muito ansioso agora para conhecer a região patagônica, né? Ir até o Ushuaia, que é um marco, tem muita coisa lá para fazer também. Os parques, Torres Eupaine, Fitzroy, né? São capitais mundiais de trekking, então é um lugar que a gente está muito ansioso para fazer. Eu vou falar para mim, depois eu também pode complementar. Ali na América Central, claro, Peru, Machu Picchu, sei lá, né? Os lugares que são mais, tipo, que todo mundo vai. Mas, assim, mais que isso, também tem muito lugar que a gente nem sabe que a gente vai conhecer, e eu acho que é isso que me atrai. Aí eu vou pra Machu Picchu, mas peraí, pô, e o caminho até lá, o que que tem pra conhecer, o que que não tem, como é que nós vamos fazer, onde é que nós vamos dormir? Essa aventura me atrai muito, né? E outro lugar que a gente tá muito ansioso também é na América Central, Guatemala, tem o vulcão Fuego, né? Que tu faz um trek, tu acampa num vulcão e tu fica... Eu não lembro o nome desse vulcão que a gente acampa, mas tu tem a visão de um vulcão Fuego que ele tá sempre, né, expelindo lava, não sei como é que é, ele tá sempre ativo, né? Então são essas experiências que a gente tá muito ansioso para conhecer. América do Norte, Canadá, eu acho que é um país espetacular. Tá bem ansioso também para conhecer. Tem muitos parques nacionais, são incríveis. Porque assim, o Brasil, por mais que tem muitas belezas, é tudo um pouco igual do que a gente tem, né? Sim. Tipo, muitas cachoeiras, muitas praias, né? Então a gente tá ansioso pelo novo. Pelo novo, Não Sabe? dá pra Que é a pousar. neve, que a gente não conhece, neve, a gente nunca pegou uma nevasca, sabe? Então a gente não conhece. É aqueles picos nevados, trekking, Subir os vulcões. Então são coisas, lagunas congeladas, glaciais, sabe? Então são coisas diferentes que não tem aqui na nossa região, sabe? E a própria cultura, a comida, a língua. Então o diferente é o que nos atrai, sabe? O diferente. E eu acho que cada vez mais a gente está em busca de desafios. Praticamente, eu já estou sabendo assim, não vai ser a nossa língua nativa, por mais que a gente vai se enrolar no portunhol e tal, né, na O América Ricardo já do tá Sul. treinando. Miguelito, tudo no Tudo diminutivo. diminutivo, eu acho que tá falando abafando espanhol. Mas eu acho que essa parte de ter que converter a moeda, pegar dinheiro aqui, tu tá num lugar diferente da tua zona de conforto, isso me atrai muito, sabe? Antes de um lugar em específico, eu acho que toda essa experiência que a gente vai ter, incluindo os lugares que a gente vai conhecer novos, eu acho que vai ser o que mais, né, nos atrai. Nossos catálogos internacionais, Portugal. Dale, Mike. Então, obrigado, Jéssica. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, assim, como é engraçado quando, por mais que tu pode estar muito longe, mas a língua é a mesma, ainda tu tem uma zona de conforto, ela se estende, assim, para todo mundo. Claro. Às vezes tu tá aqui pertinho, a gente foi, na última coleção de verão, a gente foi pro Uruguai fazer, o Marco e a Jéssica foram juntos. Quando trocava a língua, parecia que, assim, parecia que a aventura começava. Pô, tu ia pegar uma água já. E a gente fala assim, meu, cruzar a fronteira, já vai ter uma intimidade diferente um com o outro, porque daí o cara passa vergonha. Mas sabe? vocês não se prenderam nessa barreira, né? Foram atrás dessa não, fazer a coleção e ficou incrível, né? E a gente até foi uma experiência de catálogo diferente mesmo, que era sair do tradicional, porque o tradicional é montar num estúdio, tu contratar um modelo profissional, e aqui a gente se desprendeu, a gente foi meio na vibe de quem a gente conhece, tem um conhecido que mora na Argentina que faz foto, e ele conhece um cara que faz vídeo, e daí ele conhece um amigo que é modelo, e daí não tem modelo suficiente, Rodolfo fotografa, Mike fotografa, Jéssica capta aqui. E vocês fizeram parte da aventura, né? Exatamente, foi tipo assim, embarcar no carro, e daqui lá, se hospedar lá, porque a gente precisava de um QG para organizar as coisas. Mas, acordar, chegar em casa às 1 da manhã, acordar às 4 para pegar um pôr do sol. Tudo bem que a gente tinha um compromisso com a captação, assim, mas foi muito imersivo. Fez muito sentido pra gente estar imerso nessa aventura, pensando assim, nossa marca é uma marca outdoor aqui. Claro. E é uma coisa que a gente sempre falava muito, né? Que a gente botou como meta aqui, em 2 anos a gente ia fazer o primeiro catálogo internacional. A gente fez em 1 ano e meio. Aí, ó. Que foi de batendo meta, agora a própria meta. E a gente queria levar o pessoal junto, eu acho até que quanto mais pessoas de dentro da empresa a gente conseguir levar, porque tu precisa de a gente tenta criar uma marca que conta uma história, que tem uma identificação, que tem uma personalidade. E às vezes, realmente, o dia a dia, ele é uma rotina, ele é cansativo, ele tem os problemas cotidianos de dia a dia mesmo. E às vezes, no fim das contas, quase tanto faz naquele processo, se está fazendo uma roupa que é para ser usada numa montanha, ou se está fazendo uma jaqueta para uso urbano, tipo, a história por trás, toda aquela imersão que é a parte, às vezes, mais bonita da marca, ela não faz diferença. Então, se tu não consegue trazer um pouco disso para o dia a dia, se tu não consegue trazer um pouco lá daquela ponta
para a fábrica, para os processos que eles são números, são operações, são tudo mais. Então isso foi uma coisa que eu achei muito massa ter ido junto com o Michael, Fazer com a parte Jéssica. Uhum. Eu tenho muito assim a vontade de que vá cada vez mais e que, pô, o pessoal do desenvolvimento, o pessoal do comercial, daqui a pouco o pessoal, inclusive, da produção. Quem da sabe engenharia, que vem, a gente faz uma collab lá no Peru. Exatamente. Sensacional. Imagina, pensou? Sensacional. Porque, na verdade, assim, a gente tá na ponta aqui, né? A gente é a cara a tapa. O Rodolfo no comercial, eu no desenvolvimento. Mas tem uma equipe toda da empresa lá que faz, tipo assim, as peças que vocês usam são idealizadas pelo que o comercial pede. O comercial todo mundo pede, mas a gente tem operadores lá dentro que são estilistas fantásticas. A gente tem um pessoal que cuida do operacional do marketing, as costureiras de amostra. E é tudo feito com muito carinho, sabe? Tipo, não importa se é uma peça que é para um evento de doação ou se é para uma peça para alguém muito importante de um órgão público ou se é para um montanhista. Cara, é tudo feito com muita atenção, sabe? Uhum. E o pessoal lá dentro faz esse carinho, é o que a gente sente, tipo assim, cara, que peça de qualidade. Sabe? O sentimento que eu tenho um orgulho de fazer parte dessa jornada com o Rodolfo. Tá fazendo sentido. E compartilhar com vocês essa exposição social que a gente tem. Porque, cara, assim, ó, eu trabalhei em várias empresas do têxtil, eu digo assim, aqui faz sentido pra mim, sabe? Se não fizesse sentido, eu estaria em outro lugar. Claro. Se não fizesse sentido pro Rodolfo, se não fizesse sentido pra vocês, estar na estrada, Sim. cara, isso é muito gostoso, sabe? Fazer parte Fazer disso. sentido, E exatamente. ver que a galera toda lá dentro tá vestindo a camisa junto com a gente, sabe? Eu até vou eu até vou puxar um pouquinho de braço assim, para nossa sardinha como empresa, porque a Alpen ela é muito nova. Então a gente sabe que, pô, aqui no nosso meio, a gente que está respirando isso há 2 anos, parece um absurdo imaginar que, pô, não sei, a pessoa não conhece a Alpen. A Alpen existe, ela é recém-nascida, então assim, a gente vem trabalhando, é o projeto que é a menina dos olhos, assim, quando eu penso no meu futuro, acho que quando o Marco pensa no dele, quando a Jéssica pensa no dela, é uma coisa que cativa. A gente vem fazendo muitos laços fortes com isso, só que a empresa tem uma história por trás, ela tem uma estrutura por trás. A empresa hoje tem 34 anos, meu pai e minha mãe que fundaram a empresa, meu pai, principalmente minha mãe, já era casada com meu pai na época, mas depois ela era dentista e depois cada vez mais ali, da mesma forma que o Ricardo foi puxando até meu pai foi puxando a minha mãe para a empresa também. Hoje ela faz a parte de túnica sob medida, modelagem, quando é alguma coisa muito específica dentro da empresa. Alfaiataria, né? E é uma empresa, essa empresa é de uniformes, né? E a empresa, ela cresceu e se desenvolveu para a parte de uniformes, principalmente voltado para órgãos de segurança pública. Então, há quase 20 anos, a gente começou a desenvolver, planejar e botar tecnologia diferente nos uniformes da Polícia Militar de Santa Catarina. Legal. Depois vieram os Bombeiros de Santa Catarina. Polícia, mais recentemente, Polícia Bombeiro do Paraná. Agora, as principais guardas municipais dos principais municípios aqui do estado. Então, sempre teve por mais que era outro nicho completamente diferente, mas a gente sempre estava lidando com tecnologia, com riscos, com uniformes que não podiam deixar na mão nos momentos mais importantes. Então, quando a gente foi começar a explorar a Alpen, a gente queria uma coisa que fizesse sentido para a gente. Então, realmente, para a família inteira, quando a gente começou a mexer com isso... E a ideia foi de quem, desculpa? Foi principalmente minha de começar na parte outdoor. Aí, depois disso ali, eu vi que meu pai comprou a ideia, minha mãe comprou a ideia, meus irmãos compraram a ideia, e dela foi se construindo junto, e a gente lembrou, então, do Michael. O Michael, ele teve uma história legal com a gente, ele começou com 14 anos. 14 anos. Nossa. 16, né, pra não ficar ilegal. Na época podia, melhor aprendi. E ele, inclusive, trabalhava junto com a mãe na parte de desenvolvimento e engenharia. A minha mãe, ela era modelista, era tudo na mão na época, e o Michael que ensinou e trouxe para dentro da empresa botar o que era na mão dentro do computador. E depois ele foi embora. Ele foi criou se mandou. Então, assim, pô, a gente sempre tinha um carinho muito grande, porque eu era muito novo, mas depois eu encontrava o Michael em vários momentos da vida, assim, tipo, pô, no barzinho, coisa assim. E a gente, o Michael é um cara criativo, a gente ligou, a gente explicou mais ou menos o que a gente queria da marca, o que a gente sabia fazer e onde que a gente queria estar. E casou, assim, um tempo depois, ele veio com a proposta de branding do que ia ser a Los Andes, né? Los Andes, né? E não deu certo, graças a Deus. Então, depois a gente teve que transformar isso. E, porra,
Alpen, a gente tem uma história regional da família que veio da região dos Alpes alemães, que de lá é Alpen que se chama, é o nome próprio do monte, dos montes no caso, e dali começou a se transformar o que hoje se tornou. Só que por mais que é uma coisinha que começou pequenininha e ela é ainda muito recente, eu vejo que ela tem muito dessa bagagem sentimental, sabe? Hoje é uma coisa que a gente conseguiu transformar todo um legado de 30 anos que para mim não tem preço, que é o legado dos meus pais, é a empresa que veio deles, eu sei que a gente vai estar tocando ela, mas transformar em uma coisa que mais do que qualquer outra a gente agora não só pode, mas precisa mostrar. A parte de órgão público é sempre algo que não se mostra muito. É Tipo mais assim, é um mecânico, desenvolvimento né? encomendado, é mais mecânico, é mais burocrático. E agora eu sei que mesmo desde o comercial até o operador, até a costureira, sei lá, ficha técnica, a gente faz questão de mostrar o quão especial é cada um desses processos lá dentro. E a gente sabe? fica muito contente de fazer parte da equipe da Alpen, né? Como colaboradores, assim. Porque, assim, é uma empresa aqui da nossa região, né? Uhum. É de Ascurra, a fábrica, É. né? Então, assim, é muito legal. Ah, não faria muito sentido, sei lá, a gente fosse parceiro de uma marca que fosse de fora, que só envia as peças pra cá e não tem esse contato que a gente tá tendo aqui, né? A gente foi visitar a fábrica essa semana também. Foi, muito legal. Ela também comentou, que legal ver como é que é cada processo, né? Pô, aqui a Jéssica, que tá aqui atrás escondidinha, ela apresentou a empresa para nós, aqui é a parte de desenvolvimento, aqui é o financeiro, aqui as meninas da costura e tal. Então é muito legal ver isso, né? Tá junto, vendo como é que é o processo e o crescimento da empresa como em si, né? Sim. Nossa. É bom estar junto com vocês também. A gente sabe que, pô, é um orgulho para todo mundo que tá lá dentro. Estão lá em Ushuaia. Eles estão usando As peças... a jaqueta que eu fiz, a jaqueta que eu embalei, a jaqueta que eu peguei e fiz o aviamento. Aham. Para todo mundo, sabe? É uma forma de estar... É isso que a gente fala, assim, essa imersão é muito legal vocês terem ido lá na empresa, o pessoal ter visto vocês, o pessoal ter Aham. conhecido vocês, Não, foi bem legal, a gente gostou porque muito. todo Né? mundo sente um pouco parte disso. Claro, sabe? mas são Claro. mesmo, né? Com certeza. Isso, né? Eu falei pra Jéssica que a gente recebe a peça, mas a gente não sabe como que ela é feita, como que ela... Isso. Então, conhecer essa parte por trás de tudo ali é muito massa. É legal. 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 É isso, galera. Mago. Faz o fechamento Sim. bonito aí. Então, não, bora. Para finalizar, só queria agradecer muito vocês. Vocês podem contar com a gente. É uma honra estar junto, estar participando do projeto, ter essa parceria. Espero que ela se estenda Vai, com certeza. além do que a viagem de vocês durar. Sei que vai ser uma baita de uma experiência, um baita de um passo para vocês. A gente se orgulha muito de estar junto. Uhum. Quero aproveitar para agradecer a Jéssica, o Maicon, também por estar aqui comigo. Eu quero agradecer o pessoal do Estúdio Amadeu, o @ doutora Amadeu Cash. Isso aí. Obrigado, Pedro. Tamo junto. Eu sou ruim com o nome, mas aguentei a informação. E é isso. Quero, por fim, agradecer. E tamo junto aí. Não, a pras gente que próximas agradece o também. convite, estar aqui conversando com vocês, contando um pouco das nossas histórias. E isso aí, gente, vamos seguir junto fazendo história. Exatamente. Ah, sim, então para quem quiser acompanhar a nossa aventura aí, a gente já rodou 1 ano e 5 meses pelo Brasil, tá tudo registrado lá no nosso canal do YouTube, que é @nossas histórias, e no Instagram também. Uhum, isso aí. Então, obrigado, gente. Uhul! Abraço.